Ele começa a morar com sua meia-irmã e acaba se apaixonando por ela. Eu sou o Zion Anime, e bora! Nossa história começa com o Mizuto, um antissocial de carteirinha, parado sem jeito na entrada com sua nova meia-irmã. Os dois trocam perguntas super engessadas sobre onde estão indo, agindo como se fossem totais desconhecidos. Yuni, a nova madrasta animada do Mizuto, surge do nada e finge surpresa por eles ainda não terem saído pro passeio. Ela logo deduz que os dois estão indo para a mesmíssima livraria da rua, toda empolgada por eles dividirem um hobby. A Yuni não para de zoar os dois, o que faz a Yumi ficar vermelha e implorar pra mãe parar. Com um sorriso no rosto, a Yuni abre a porta da frente e manda o Mizuto cuidar bem da filha dela. No segundo que a porta bate, a Yumi larga a pose de fofa e exige saber por que ele topou essa ideia. Ela fuzila o garoto com um olhar, perguntando por que tem que aturar um cara assim. Mizuto devolve o olhar, mandando na lata que também não a quer por perto, enquanto ela reclama da sua atitude passiva. Eles logo começam a trocar farpas sobre a personalidade horrível um do outro, igualzinho a um casal de idosos. Os dois viram as costas, puramente irritados. Corta pra noite, onde a recém-unida família Irido curte um jantar perfeitamente normal em conjunto. Mizuto junta as mãos para agradecer pela comida sobre os pratos. Yumi termina de comer quietinha enquanto o nosso garoto tira a mesa lá no fundo. Yumi lava sua louça ali na pia. Na mesa, os pais sussurram felizes sobre como os filhos estão se adaptando bem a morarem juntos. Mineaki ri, admitindo que estava noiado demais com os riscos de botar dois adolescentes no mesmo teto. Yumi sorri sobre a família moderna deles, sem fazer ideia da verdadeira treta rolando bem nas costas dela. Parada na pia, Yumi resmunga que eles nunca podem fazer nada pra chatear os seus pais felizes. Mizuto jura levar o segredo do namoro deles pro túmulo, mas a Yumi odeia esse tom de deboche do garoto. Ele pergunta por que ela tá tão mandona, e ela logo culpa ele por estragar seu jeito de ser. Ela lança um último olhar mortal enquanto os pais continuam batendo papo lá no fundo. Mais tarde, Mizuto relaxa na mesa dele, cercado por pilhas gigantes de light novels. Ele só tá tentando ler quando uma batida na porta interrompe a sua paz de vez. A porta se abre e revela Yumi parada ali, com uma cara de quem tá pronta pra sair na mão. Ela entra marchando e declara que chegou oficialmente no limite dela. Ela reclama que ele continua chamando ela pelo nome, como se os dois ainda fossem namorados. Mizuto aponta que ela faz a mesmíssima coisa, mas ela senta na cama dele e logo retruca. Ele suspira, lembrando que agora eles têm o mesmo sobrenome, e ela pergunta como deve chamá-lo. Ela exige que ele comece a chamá-la de irmã mais velha. Mizuto fica de cara, mas Yumi insiste que como são meio irmãos, o título de mais velha é todo dela. O nosso garoto rejeita essa loucura na hora, dizendo que obviamente ele é o irmão mais velho. Ele aponta pra si mesmo com moral, então Yumi suspira e se prepara pra expor sua lógica impecável. Ela começa dizendo que a sociedade considera o primogênito como sendo o irmão mais velho. Levantando um dedo, ela anuncia com todo o orgulho que nasceu antes dele. Levantando 2 dedos, ela diz que isso a torna logicamente a irmã mais velha. Mizuto senta na cama e lembra que os dois nasceram exatamente no mesmíssimo dia. Yumi balança os braços, argumentando que a hora exata do nascimento é o que desempata o jogo. Ela revela que interrogou o pai dele pra descobrir que nasceu bem às 11h04 da manhã. Enquanto isso, Mizuto só chocou às 11h34, dando a ela 30 minutos de vantagem na corrida da vida. Ela fica toda se achando com isso, mas Mizuto cita as antigas leis japonesas sobre gêmeos. Yumi vira as costas confiante, mas congela na hora ao lembrar que eles não são gêmeos nem têm o mesmo sangue. Os olhos dela regalam em pânico e ela se vira pra fuzilar a cara de deboche do Mizuto. Ele dá de ombros, mas ela chega mais perto e declara teimosamente que o caso foi encerrado a seu favor. Eles começam a gritar um com o outro, ambos com nojo da ideia de seu irmão mais novo. Mizuto finalmente levanta a mão pedindo trégua, sacando que brigar não vai resolver nada. Ele propõe resolver essa treta com um jogo, e a Yumi concorda meio a contragosto em escutar. Ela pensa um pouco e sugere uma regra baseada em esconder o namoro do passado dos pais deles. Contanto que eles ajam como meio-irmãos perfeitamente normais, tá tudo bem. Mas no segundo que um deles fizer algo que irmãos não fariam, perde o jogo na mesma hora. Mizuto saca que quem agir de forma estranha primeiro é rebaixado a irmão mais novo pra sempre. Essa competição acirrada é o jeito perfeito de forçar os dois a esconderem o passado. Ele pergunta se as regras valem até quando estão sozinhos, e ela confirma toda cheia de si. Ela diz que o vencedor pode dar uma ordem humilhante de irmão mais novo pro perdedor a cada deslize. Mizuto concorda com os termos e a Yumi bate palmas toda animada com um sorriso bem diabólico. Ela vira na hora pra estante de livros dele e declara que o jogo começou. Ela começa a fuçar nas coisas dele, zoando que invadir a privacidade do irmão é um comportamento super normal de irmãos. Ela puxa um livro e lança pra ele o sorriso mais debochado do mundo. Vocês sabem muito bem o que ela tá fazendo, usando as regras pra torturar o cara legalmente. Mizuto começa a suar frio, percebendo que não pode ficar bravo sem quebrar a regra de irmão normal. Ele encara apavorado ao sacar que a proposta de jogo dela era só uma armadilha. Yumi olha a estante toda feliz enquanto ele xinga a personalidade podre dela em pensamento. O pânico bate quando ela anda de boa até uma gaveta muito específica da mesa dele. É a exata gaveta de madeira onde ele esconde a sua coleção proibida de adolescente. A mão dela vai devagarinho até o puxador, fazendo o nosso garoto ter um colapso mental. Mizuto quebra, soltando um suspiro derrotado enquanto aceita sua ruína iminente. Ele levanta e pede desculpas de verdade, se oferecendo pra sair do quarto de vez. Ele vira pra ela com um olhar destruído e implora pra deixarem a briga pra lá. Essa cena patética do nada traz um flashback dele sorrindo na época do ensino fundamental. Os olhos da Yumi arregalam e ela cora na hora. Encarando o garoto, ela sem querer chama ele pelo sobrenome em voz alta. Mizuto aponta pra ela na hora e grita que ela perdeu por usar o sobrenome dele. Yumi sua de nervoso ao perceber que acabou de cair direitinho na armadilha dele. Ela tenta dizer que ele perdeu antes, mas ele aponta com deboche que irmãos pedirem desculpas é normal. Nosso garoto esfrega a Vitória na cara ordenando que ela mude o jeito de chamá-lo a partir de agora. Ela pergunta nervosa como deve chamá-lo, e ele diz de boa pra ela escolher o que quiser. Yumi fica vermelhaça e encara o chão, totalmente derrotada pelo próprio jogo. Ela olha pra cima com lágrimas nos olhos e o chama timidamente de irmãozão. Mizuto toma um dano emocional absurdo de tão fofo que isso foi. Ele limpa a garganta e diz toda arrogante que ela finalmente aprendeu a não mexer com ele. Ele continua se gabando do seu QI de 200, ignorando o fato de que ela tá quase chorando. Lágrimas enchem os olhos dela enquanto reclama que ele nunca foi tão malvado assim. Mizuto larga a pose de durão e suspira, se sentindo mal de verdade por ter forçado a barra. Ele faz carinho na cabeça dela pra se desculpar, mas sem querer acaba chamando ela de ai ai. No segundo que ele vacila, Yumi surta de vez, grita que odeia a personalidade dele e sai batendo o pé. Um tempo depois, os meio-irmãos estão na frente do novo colégio enquanto os pais olham cheios de orgulho.
Eles posam para uma foto de família super constrangedora perto da placa de entrada. O mural de turmas revela que eles estão presos exatamente na mesma sala juntos. Ninguém aqui tira foto enquanto os filhos forçam os sorrisos mais falsos conhecidos pela humanidade. No corredor, Yumi sussurra que eles vão andar para a escola separados a partir de agora. Mizuto diz para ela focar em fazer amigos, chamando isso de a grande estreia dela no ensino médio. Ele pensa em como ele é o único que sabe que ela costumava ser uma nerdola esquisita. Yumi só dá um sorriso confiante e diz que tem uma arma secreta preparada para isso. Acontece que a arma secreta dela é só ser maravilhosa, já que os colegas logo a cercam de elogios. Mizuto senta sozinho na carteira dele, parecendo super irritado com a popularidade instantânea dela. O professor anuncia a representante do primeiro ano, e a Yumi responde ao chamado cheia de orgulho. Ela fica no pódio e manda ver no discurso sem errar nada, igualzinha a uma aluna nota 10. De volta à sala, Mizuto parece entediado enquanto geral baba nas notas incríveis dela no exame. Yumi se inclina bem atrás dele e sussurra toda arrogante sobre o quanto ela estudou para isso. Mizuto fuzila a mesa com um olhar, furioso que essa garota conseguiu superar as notas dele. O professor finalmente bate palmas e manda todo mundo sentar para ouvir a orientação. Mais tarde, dois caras aleatórios chegam no Mizuto e perguntam onde ele fez o fundamental. Eles perguntam meio sem jeito se ele joga videogame, deixando o nosso garoto sem entender o motivo. Um deles chega mais perto e pergunta se é verdade que ele e a Yumi são meio irmãos. Os olhos do Mizuto arregalam em choque. Corta pro Mizuto escondido numa cabine do banheiro parecendo exausto, um sentimento que vocês conhecem bem. Ele apoia o queixo na mão, se perguntando se a Yumi realmente contou pra geral que eles são parentes. Dois colegas entram no banheiro bem nessa hora, falando alto sobre o quanto a Yumi é gata. Mizuto dá uma risada irônica da privada, achando que esses idiotas cegos precisam ir num oftalmologista. Um cara explica que o plano infalível dele é se aproximar da Yumi virando amigo do irmão mais novo dela. Mizuto trinca os dentes, sacando que aquela garota do mal realmente falou pra galera que ele é o caçula. Os caras saem depois de reclamarem dele, e o Mizuto finalmente abre a porta da cabine. Ele fica ali processando o fato de que seus novos colegas só querem usar ele de escada pra chegar nela. Mizuto sobe a escada de casa se arrastando exausto. Ele encontra a Yumi esperando lá no topo. Ela bota as mãos na cintura e pergunta se ele tá bolado com aqueles caras menosprezando ele. Ela sabe que eles não têm coragem de falar com ela, então tão usando ele no lugar. Ela tá visivelmente com nojo deles, mas o Mizuto só diz pra ela ignorar e segue a vida. Yumi encara as costas dele meio hesitante enquanto ele dá boa noite e vai embora. Parada sozinha no corredor escuro, ela bate na bochecha enquanto um plano surge na sua cabeça. Na manhã seguinte, Mizuto vai pra escola com cara de tédio. Ele se pergunta o que a sua meia-irmã maluca tá tramando. Ele para e se vira só pra encontrar Yumi andando bem atrás dele. Ele lembra que combinaram de ir separados, mas ela dá um chega pra lá nele brincando. Nosso garoto suspira frustrado, sem ter a menor ideia do que se passa na cabeça dela. No portão, aqueles dois caras cumprimentam Mizuto, mas a Yumi gruda no braço dele do nada. Ela diz de forma educada, mas firme, pros garotos pararem de interromper o papo com o irmão dela. Os colegas ficam de queixo caído ao ver a linda aluna nota 10 agarrada no cara. Ela dá um sorriso doce e pede desculpas brincando por ter um complexo de irmão gigante. Mizuto observa ela ir embora, perplexo com o que diabos acabou de acontecer ali. Em casa, Yumi recebe uma mensagem de que os pais vão focar até tarde, então Mizuto se oferece pra cozinhar. Ela fica chocada que ele sabe cozinhar, e ele pergunta com deboche se ela é uma negação nisso. Yumi bebe da caneca nervosa, confirmando que é tão inútil na cozinha quanto vocês aí assistindo. Mizuto abre a geladeira pra checar os ingredientes enquanto ela fica rondando bem atrás dele. Ele olha as prateleiras e murmura de boa que eles têm peitos. Yumi surta na hora, mas ele esclarece secamente que tá falando de peito de frango. Ela olha pra baixo pro próprio peito, se sentindo incrivelmente idiota. Durante o jantar, Yumi hesita em tocar no assunto de que abraçou o braço dele naquela manhã. Ela exige que ele apague a sensação do toque dela da memória dele. Mizuto admite na maior calma que já tinha esquecido disso, o que deixa ela puta da vida na hora. Mais tarde no banho, Yumi se esfrega furiosa, resmungando sobre o quanto ele é irritante. Ela senta na banheira, levando pro lado pessoal o fato dele ter esquecido o toque dela tão fácil. Apertando seu patinho de borracha, ela jura achar um jeito de quebrar essa postura irritante dele. Ela de repente ofega quando uma ideia terrível surge na sua cabeça. Mizuto relaxa no sofá da sala de estar mexendo no celular. Ele dá um gole bem calmo no seu chá verde. De repente, Yumi entra na sala usando absolutamente nada além de uma toalha de banho. Mizuto engasga na hora e cospe chá pra todo lado. Ela dá um sorriso vitorioso com a reação dele, enquanto ele tenta entender o que tá rolando. Ela defende de boa andar seminua já que estão em casa, enquanto ele desvia o olhar desesperadamente. Ela senta no sofá bem do lado dele, curtindo ativamente o quanto ele tá desconfortável. Chegando bem perto, ela pergunta brincando se ele é o tipo de safado que espia a meia-irmã. Mizuto vira a bebida furiosamente pra esconder o rosto vermelho de vergonha. Yumi observa ele toda cheia de si, sabendo muito bem que ele ainda tá olhando pra ela de rabo de olho. Ela cruza as pernas devagarinho só pra causar um dano extra. Ela comemora a vitória mentalmente, chocada que realmente conseguiu quebrar a pose de durão dele. Mas aí a toalha dela escorrega um pouco. Ela entra em pânico na hora e segura a toalha antes de acabar mostrando tudo pra ele de verdade. O rosto dela fica vermelhão ao perceber que isso faz parecer que ela tá ativamente tentando seduzir o cara. Ela aperta a toalha morrendo de vergonha, sabendo que passou dos limites na brincadeira. Mizuto finalmente coloca o copo na mesa e levanta do sofá. Ele vai até lá e pra bem na frente de uma Yumi muito nervosa. Ela olha pra ele toda corada e gaguejando. Ela se prepara pro pior, mas ele só coloca o moletom azul dele de leve nos ombros nus dela. Ele suspira e começa a dar sermão sobre os riscos enormes de fazer algo tão imprudente só pra provocar ele. Ele dá uma bronca por ela agir de forma tão absurda quando normalmente é tão reservada. Ele avisa que agir assim vai arruinar a reputação perfeita que ela construiu na escola. Yumi olha pra baixo quietinha enquanto ele admite que só odeia ver as pessoas menosprezando a família dele. Ela fecha os olhos frustrada, deixando o Mizuto confuso enquanto ele coça a cabeça sem jeito. Ele desvia o olhar e agradece baixinho por ela ter salvado ele hoje de manhã. Quando ela se recusa a reagir, ele reclama, então ela pula pra sair, mas tropeça bem no moletom dele. Ele segura a garota e os dois caem com tudo no sofá. Mizuto acaba caindo bem em cima dela na posição mais comprometedora possível. Ele encara a clavícula exposta dela, paralisado por um segundo. Os dois congelam de tanta vergonha. Flashbacks atingem os dois de quando eram só dois nerds esquisitos apaixonados. Mizuto olha pra ela com a expressão suavizando. Ele sussurra baixinho o antigo apelido dela. Yumi cora enquanto ele estica a mão devagar pra tocar o rosto dela. Olhando fundo nos olhos dela, ele sussurra que não se importa de perder o jogo de irmãos hoje.
Ela encara ele de volta com os olhos arregalados e corados. Ele se inclina, deixando o rosto a centímetros do dela. Ela fecha os olhos e se prepara pro beijo. Ele se inclina, mas a porta da frente destranca pra estragar o clima, porque vocês sabem que pais de anime têm um timing perfeito. O pânico bate quando percebem que os pais chegaram cedo, e ele manda ela se esconder desesperadamente. Ele literalmente enfia ela dentro da base oca do sofá bem na hora que os pais entram na sala. Mizuto senta de boa nas almofadas e diz que a Yumi foi dormir, enquanto o cabelo dela fica visível lá embaixo. Escondida no escuro, Yumi se pergunta ansiosa o que teria acontecido se eles não tivessem sido interrompidos. Ela se sente dividida, sabendo que estava começando a se acostumar a serem irmãos. Lá em cima, Mizuto encara o livro, se questionando profundamente o que diabos ele estava prestes a fazer. Com os flashbacks do quase beijo rolando, os dois percebem que ainda guardam sentimentos bem mal resolvidos. A história começa com o nosso garoto Mizuto lendo na mesa quando um cara chega nele. Esse autoproclamado espectador Koguri pede pra fazer dupla com ele no teste de aptidão de hoje. Mizuto corta ele na hora e avisa pro cara ficar bem longe da Yumi, pelo amor de Deus. Koguri sorri da ameaça enquanto o nosso garoto encara ele com uma cara de tacho. O cara chega bem perto e insiste em ser a primeira pessoa a fazer amizade com ele. Mizuto acha isso muito suspeito e lembra que eles não têm absolutamente nada a ver. Koguri ignora o fora completamente e já declara que eles são melhores amigos ali na mesma hora. Pra celebrar essa amizade forçada, ele oferece contar um segredinho para o Mizuto. Ele diz pro nosso garoto virar pra trás e olhar uma coisa muito incrível. Koguri repete em voz alta o aviso superprotetor do Mizuto pra zoar. Mizuto começa a suar frio de nervoso. Yumi fuzila o meio-irmão com o olhar. Ela chuta a mesa dele com raiva. Lá na enfermaria, as garotas estão tirando suas medidas físicas pro teste. A Katsuki chega muito perto pra olhar os peitos da Yumi, que fica vermelha e pergunta o que foi. Ela pede desculpas e comenta como a Yumi é bem dotada pra alguém com um corpo tão pequeno. A Katsuki aponta pros próprios peitos, reclamando que essas medidas só lembram que ela é uma tábua de passar. Yumi dá um sorriso simpático e admite que estava exatamente no mesmo barco até bem pouco tempo. A Katsuki fica totalmente chocada quando a Yumi revela que elas tinham o mesmo tamanho há um ano. Encarando sem acreditar, a Katsuki chega bem perto e sussurra perguntando o tamanho do sutiã. Yumi fica corada e sussurra a resposta. Yumi explica nervosa que compra um número maior, deixando a colega maravilhada com o estirão do nada. A Katsuki abraça a garota assustada, dizendo que passar um tempo juntas pode fazer isso pegar nela também. Ela se esfrega na Yumi num abraço, rezando pra sugar a física de anime igual vocês rezam pra Morena responder no zap. Lá na quadra, a Katsuki reclama alto de ter que fazer teste de aptidão física numa escola preparatória. Yumi concorda, suando por dentro pelo esforço que fez pra reinventar sua imagem pro ensino médio. Ela teme que sua falta de habilidade estrague tudo, enquanto a Katsuki sugere que elas já comecem logo. A Katsuki começa na hora a mandar ver nos pulos laterais rápidos. Yumi assiste em choque enquanto os meninos fofocam da velocidade dela. A baixinha termina e suspira decepcionada com a própria pontuação enquanto a Yumi só encara ela. Yumi lembra que ela disse odiar esportes, mas a Katsuki esclarece que só acha esses testes um saco. Ela explica que se uma garota baixinha que nem ela ganhar dos meninos, eles vão zoar. Yumi fica super cética ouvindo essa desculpa esfarrapada. Yumi prende o cabelo, apavorada que ir mal nos esportes destrua sua pose de aluna modelo perfeitinha. Ela sua de nervoso, mas decide dar o seu melhor naquilo. Enquanto isso, Mizuto faz exatos 2 abdominais antes de desistir e deitar no tatame. Yumi assiste a falta de esforço patética dele com nojo, decidida a nunca descer a um nível desses. Ela dá o sangue nos seus próprios pulos laterais. Checando a folha de notas, ela sorri aliviada por conseguir manter resultados perfeitamente medianos em tudo. Ela aperta o dinamômetro de mão para medir a força do seu aperto. Ela sofre para fazer os abdominais enquanto a Katsuki segura as pernas dela. Ela se estica para frente no banco pro teste de flexibilidade. Ela faz um salto em distância parada e cai em pé lá no tatame. Ela vai lá pra fora e arremessa uma bola pelo campo todo. No fim das contas, Yumi está ofegante e completamente encharcada de tanto suar. A Katsuki anima ela com muito entusiasmo antes da corrida de 50 metros. Elas correm pela pista, com a Yumi sofrendo para acompanhar antes de finalmente cruzar a linha de chegada. Yumi se curva pra frente, totalmente exausta e buscando ar depois de correr. A Katsuki elogia o tempo dela feliz e Yumi mal consegue responder. Yumi perde a consciência e desmaia no meio da pista. Mizuto aparece e segura a garota exausta antes que ela caia no chão sujo. Ele diz que ela forçou a barra além da conta. A Katsuki corre em pânico, então Mizuto só entrega a Yumi pra ela e vai embora. A Katsuki vê ele saindo, se perguntando por que raios ele ainda estava lá no campo. Yumi olha pra baixo, corada de pura vergonha alheia. De volta à enfermaria, a Katsuki pede desculpas à garota deitada por não ter notado a exaustão dela. Yumi admite que a culpa é dela porque estava se esforçando demais para se exibir. Ela finalmente confessa que na verdade é péssima em esportes. Ela revela que ficou acordada lendo livros de esportes e treinando só para esconder a sua fraqueza. Ela culpa o desmaio totalmente na falta de sono e a Katsuki só fica escutando. A Katsuki sorri e diz que na verdade isso faz ela se sentir muito mais próxima. Ela admite que a imagem perfeita da Yumi sempre a deixou inalcançável antes do dia de hoje. Ela zoa a Yumi de brincadeira por ser uma nerd desajeitada. Irritada, Yumi pergunta se pode ficar brava e a Katsuki convida ela a fazer isso feliz. Yumi estica a mão e cutuca a testa dela de leve. A Katsuki cai na gargalhada, achando a reação fraca dela uma coisa muito fofa. Yumi esconde o rosto corado atrás do cobertor quando a Katsuki pede pra chamá-la de Yumi. Yumi concorda com vergonha, parecendo bem feliz enquanto as duas ficam mais amigas. Yumi cora, em pânico pensando se agora ela também tem que usar o nome da Katsuki. Ela gagueja nervosa, então a Katsuki faz carinho na cabeça dela e diz pra levar seu tempo. Yumi chama ela formalmente de Minami, surpreendendo a garota que queria ser chamada pelo nome. De volta à sala, Yumi tenta falar, mas o Mizuto só zoa ela por causa das olheiras. Yumi ferve de raiva por dentro com ofensa enquanto a Katsuki diz que o Mizuto é bom. Yumi nega isso, mas a Katsuki só vai embora com um sorriso de quem sabe das coisas. Depois Mizuto confirma que Yumi pegou febre, e Kawanami entra pra acalmar a Katsuki em pânico. A Katsuki fuzila o Kawanami reclamando alto de ser erguida pelo colarinho que nem um gato de rua. Ele se defende, mas ela acusa ele de só usar isso pra tentar chegar perto da Yumi. Kawanami sorri e explica que quando se trata de romance, ele é estritamente um espectador. A Katsuki chama essa postura de voyeur de bizarra e chega perto do Mizuto pra contar os planos. Ela decide visitar a Yumi depois da aula, e Mizuto suspira irritado com a companhia extra. Kawanami oferece ir junto, mas a Katsuki rejeita ele na mesma hora e o deixa pra trás. Voltando pra casa no pôr do sol, a Katsuki pergunta como é do nada morar com uma meia-irmã. Mizuto explica que apesar da estranheza inicial, morar junto vai ficando mais fácil com o tempo.
Akatsuki pergunta empolgada se eles já se viram sem querer trocando de roupa. Mizuto diz que eles evitam isso, deixando ela visivelmente triste que a vida real não dá fanservice de graça igual vocês otakus. Eles chegam na casa e Mizuto diz de forma bem severa pra garota animada se comportar. Ele avisa pra não assustar Yumi, estragando o plano da Akatsuki de dar um susto na garota doente. Lá no quarto dela, Yumi tá dormindo tranquilamente debaixo do cobertor. Ela abre os olhos febris devagar enquanto os dois entram bem de fininho. Ela tem uma alucinação tonta do Mizuto usando o uniforme do Fundamental. Com as bochechas coradas, ela murmura com sono que tava solitária, deixando o Mizuto sem jeito. Ele apresenta a Akatsuki nervoso, e Yumi olha pra cima totalmente grogue quando a amiga a cumprimenta. Akatsuki pergunta da febre, e Yumi explica suavemente que a sua temperatura já caiu um pouco. Com um sorriso caloroso, Akatsuki tira as compras e oferece fazer um mingau de arroz. Ela arrasta o Mizuto junto, zoando que a Yumi diz que ele cozinha bem. Lá na cozinha, Akatsuki pergunta casualmente o que o Mizuto faria se arranjasse uma namorada. Mizuto pergunta se ele tem cara de quem pega mulher, uma pergunta hilária pra um prota de harém. Akatsuki dá um sorriso, apontando que ele com certeza já teve uma no passado. Enquanto Mizuto encara desconfiado, ela explica que tem o dom de ler como os caras agem com as minas. Ela nota que ele com certeza age como um cara que tem esse, fazendo o garoto suar frio. Ela pressiona ele pelo silêncio, perguntando se ele apresentaria nova namorada pra meia-irmã. Mizuto diz que não se daria ao trabalho já que não precisa da bênção da Yumi pra sua vida amorosa. Akatsuki nota que isso significa que a Yumi nunca ia descobrir a menos que ele casasse. Lá em cima, Akatsuki oferece feliz uma colherada de mingau quente pra uma Yumi muito envergonhada. Yumi insiste que pode comer sozinha, mas a amiga se recusa a deixar a garota doente ter trabalho. Corando muito, Yumi abre a boca e aceita a colherada de comida. Akatsuki celebra o sucesso culinário enquanto Mizuto assiste sem jeito de canto antes de levar ela até a porta. No portão, Akatsuki checa a relação deles de novo, e Mizuto esclarece que são estritamente meios irmãos. Ela reconhece a tecnicalidade toda feliz antes de dar tchauzinho e sair correndo pelo fim de tarde. Mizuto volta em silêncio pro quarto, onde a Yumi tá descansando. Yumi comenta com sono como ele, e Akatsuki pareciam próximos enquanto faziam a comida juntos. Mizuto pergunta na hora se ela só tá brava de ver a amiga querida dela como um perdedor. Ela concorda fraquinho, então ele suspira e explica que a Akatsuki é só uma pessoa extrovertida. Ele zoa que alguém que teve que reinventar a personalidade inteira deve sofrer pra entender isso. Yumi nega isso, e Mizuto diz gentilmente pra ela dormir um pouco pra poder se recuperar. Ela pergunta se ele vai deixar ela sozinha, mas ele promete ficar em casa hoje. Yumi chama ele de mentiroso com sono, dizendo que ele a deixou na última vez. Ela reclama que ele sumiu enquanto ela dormia mesmo ela tendo pedido pra ele segurar sua mão. Mizuto suspira, pensando se pegar um resfriado literalmente reverte o cérebro dela pro fundamental. Ele estica a mão e promete não soltar dessa vez. Yumi segura a mão dele na hora. Ela agradece baixinho e fecha os olhos pra dormir. Vendo ela dormir, Mizuto reflete sobre o namoro passado deles, tratando isso como um erro da juventude. No fundamental, Yumi era uma nerd de óculos bem quietinha que tinha exatamente os mesmos gostos dele. Eles passavam os dias lendo juntos, e ele segurava a mão dela sempre que ela ficava doente. Eles basicamente viviam um romance clichê, tendo muito mais amor do que vocês já tiveram na vida. Mas as brigas bobas acumularam, e eles se afastaram antes de finalmente cada um ir pro seu lado. Foi um término perfeitamente normal até o pai dele casar de novo e apresentar a nova enteada. Encarando a ex, Mizuto percebe que Deus é um brincalhão. Mais tarde naquela noite, Yumi finalmente acorda do cochilo e exige um copo de água. Ela manda ele ir comprar sorvete e livros com o próprio dinheiro de brincadeira. Aí ela pede baixinho pra ele segurar a mão dela de novo e ele aceita relutante. Mas o momento fofo morre no segundo que o Mizuto anuncia que é hora de checar a temperatura. Yumi entra em pânico na hora e insiste que tá bem, mas ele levanta o termômetro digital mesmo assim. Depois de uma breve luta, o termômetro revela que a febre dela sumiu por completo. Mizuto exige saber há quanto tempo exatamente ela tá perfeitamente saudável, e ela se recusa a falar. Ele acusa ela de fingir a doença só pra mandar nele como se fosse um empregado. Quando ele fala de segurar a mão, Yumi mergulha debaixo das cobertas pra esconder a sua vergonha. Mizuto dá uma bronca por ela se aproveitar da sua rara bondade. Ele arranca o cobertor. Ele pergunta se ela tem algo a dizer em sua defesa enquanto ela gagueja nervosa. Ele pergunta se ela precisa que segurem a mão dela pra falar, forçando ela a pedir desculpas. Mizuto dá um sorriso convencido e aceita as desculpas, deixando passar já que ela ainda tá se recuperando. Yumi murmura que a bondade dele é bizarra, mas ele só leva isso como um baita de um elogio. Ele zoa a precisão dela de dar a mão pra dormir. Yumi grita e se esconde debaixo do cobertor de novo, então ele decide que seu turno de enfermeiro acabou. Quando ele vira pra sair, ela espia e pede baixinho pra ele não deixar ela pra trás. Mizuto sorri reconhecendo que agora eles são irmãos. Ele concorda em ficar por ali. Yumi sorri feliz debaixo do cobertor, perfeitamente contente de ter ele ao seu lado. A história começa com uma simples borracha, mas pros nossos ex que viraram meio irmãos, nada é tão simples assim. A Yumi tá deitada no seu quarto impecável, segurando a borracha lá no alto. Ela fica encarando aquele pedacinho de plástico. Isso dá um gatilho e traz flashbacks intensos da época do Fundamental, quando ela era uma nerdola super introvertida. Naquela época, ela tinha um santuário literal pra cada pedaço de lixo que o Mizuto entregava na mão dela. Ela lembra de rezar pro esconderijo trancado que nem uma esquisitona. Erguendo a caixa aos céus, ela admite que o comportamento dela no passado era completamente preocupante. Ela morre de vergonha das suas manias de namorada surtada, com nojo total da garota que ela costumava ser. O que deixa a situação super constrangedora quando ela percebe que no momento tá segurando uma cueca masculina. A Yumi mergulha debaixo das cobertas suando de pânico, se perguntando como foi parar com a cueca do meio-irmão. Ela sente que tá regredindo aquela perdedora desesperada, perdendo a cabeça por causa de um pedaço de algodão. Ela culpa o Mizuto na mesma hora por ter a audácia de usar roupa íntima pra começo de conversa. Se ele pegar ela com isso, ela perde esse joguinho de rivalidade entre irmãos pra todo sempre. Ela aperta os olhos bem forte, apavorada de ter que se submeter a ele como uma irmãzinha caçula derrotada. O cérebro dela cria uma fantasia super útil do nosso garoto encurralando ela com um bastão, todo se achando. O Mizuto dos sonhos chega bem perto pra sussurrar que roubar a cueca dele é o auge do comportamento pervertido. Ele obriga ela a chamá-lo de Oni-chan enquanto ela fica lá só de calcinha fazendo a coitada dar um grito. A Yumi dá um pulo da cama, decidindo que precisa dar um jeito nisso antes que acabe coringando de vez. Ela tem que devolver essa peça de roupa amaldiçoada agora mesmo. O único problema é que o meio-irmão irritante dela ainda tá acordadão. Ela fuzila o relógio que já passa da meia-noite, irritada que sua missão furtiva perfeita foi adiada.
Se perguntando por que ele tá andando de um lado pro outro no quarto que nem um maníaco, ela se obriga a esperar. Lá pras 4 da manhã, a casa tá num silêncio mortal e ela finalmente decide agir. Certa de que ele capotou, ela pega a cueca e se prepara pra fazer infiltração. Ela sai de fininho no corredor escuro descalça, se sentindo uma ladra mestre no meio de um grande assalto. Até que ela dá de cara logo com Mizuto. Ela tá segurando a cueca escura dele. E ele tá bem ali parado segurando o sutiã rosa dela. Eles vão pra sala jogar pedra, papel e tesoura pra decidir quem vai explicar seus crimes primeiro. Com os bens roubados na mesa, o Mizuto faz um gesto todo convencido pra irmã começar a falar. A Yumi olha pro chão, vermelha de vergonha, enquanto bota a culpa nas suas velhas manias de introvertida. Ela jura que nem daria bola pra cueca dele se estivesse no seu juízo perfeito. O Mizuto fica meio cético, exigindo saber o que a versão dela do fundamental tem a ver com isso. Abraçando os joelhos, ela confessa que na época que eles namoravam, ela costumava guardar os presentes dele. Ela menciona sua pequena caixa de tesouros, pegando ele totalmente de surpresa. Ela nota o rosto dele ficando vermelho e pergunta se essa mania esquisita de acumular coisas na verdade deixa ele feliz. Ele desvia o olhar com nojo na mesma hora, chamando a ideia toda de doentia só pra disfarçar. Ele aponta que ela finalmente abriu o jogo em vez de tentar jogar a culpa nele. A Yumi se defende dizendo que só queria jogar limpo, fingindo que não tá chateada por perder uma desculpa fácil. O Mizuto sugere com deboche que na verdade ela queria ser pega pra exibir esse lado pervertido dela. Ela rebate na hora, exigindo que ele explique por que tá com o sutiã dela, e ele de repente fica hesitando. Ele jura que foi um acidente completo que ela nunca ia acreditar. Ele diz que o sutiã caiu no chão e ele pegou, e bem nessa hora o pai deles entrou. A gente vê um flashback dele escondendo o sutiã rosa nas costas pra evitar um trauma familiar. A Yumi chama ele de safado com raiva, acusando o cara de inventar uma desculpa conveniente pra roubar a peça. Ele lembra que ela pegou a cueca dele, e ela gagueja de nervosismo dizendo que o dela também foi um acidente. Ela literalmente recita a exata mesma desculpa de que caiu no chão antes da mãe entrar no quarto. No flashback dela, ela esconde a cueca de vista, perdendo a chance de colocar o negócio de volta no lugar. O Mizuto nota secamente que eles usaram a exata mesma desculpa, mas a Yumi parte pro interrogatório real. Ela pergunta se ele fez alguma nojeira com o sutiã dela, e ele diz pra ela não se preocupar. Ele insiste que nunca apertou os bojos, mas hesita. Vocês sabem muito bem como é esse 1 segundo de atraso quando a casa cai. Ele nega na defensiva e contra-ataca perguntando se ela andou cheirando a cueca dele. Ela hesita antes de negar, e os dois percebem que estão pisando num campo minado bem perigoso. Olhando pra roupa na mesa, os dois concordam mutuamente em levar esse segredo pros seus túmulos. A Yumi aponta que os dois tecnicamente violaram as regras de irmãos com esse pequeno roubo de calcinhas de madrugada. Já que irmãos normais não fogem com a roupa íntima um do outro, ela sugere que eles façam um acordo. O Mizuto propõe que cada um tenha direito a um pedido livre, desde que não viole as normas sociais. Ela concorda com os termos bem quando o relógio bate 6 da manhã e os pais deles começam a acordar. Ele bota aquele sorriso falso no rosto, pronto pra bancar o irmão amoroso por mais um dia. Ele lembra ela que fora de casa, eles podem fazer o que bem entenderem. Mais tarde, a Yumi tá voltando pra casa quando vê o Mizuto no encontro no Mac com outra garota. Ela fica horrorizada ao ver que a garota tem cabelo preto e óculos, basicamente copiando o visual antigo dela. Na escola no dia seguinte, a colega dela, Aki, zoa ela sobre o encontro do irmão no fast food. A Aki sussurra que o Mizuto é até bem charmoso e conseguiria facilmente conquistar uma garota tímida. A Yumi ferve de ciúmes, convencida de que ele tá se aproveitando de garotas inocentes com esse teatrinho de lobo solitário. Voltando pra casa, ela abre a porta e encontra um par de sapatos femininos bem ali na entrada. Ela perde a cabeça. Vocês conhecem a dor de ver o protagonista montar um harém antes mesmo do tutorial acabar. Ela lembra com amargura que ele levou 6 meses pra trazer ela pra casa. Se ajoelhando, ela saca o celular na hora pra garantir as provas do crime. Ela tira uma foto dos sapatos pra montar o caso dela. Levando os próprios sapatos lá pra cima, ela liga pro Mizuto e pergunta onde ele tá. Quando ele diz que tá no quarto, ela pede com a maior doçura pra ele fazer um favorzinho. Ele concorda em fazer se ela ficar devendo uma e pergunta o que ela precisa. Em pânico, ela solta do nada que precisa desesperadamente de alface e queijo. Ouvindo ele sair, ela presume que a garota misteriosa agora tá completamente sozinha no quarto dele. Ela decide invadir e avisar essa pobre vítima sobre garotos que atraem meninas pra casa. Mas quando ela vai pegar na maçaneta, o próprio Mizuto abre a porta. Eles se encaram em total confusão, se perguntando por que nenhum dos dois saiu do lugar. A Yumi corre de volta lá pra entrada, só pra descobrir que os sapatos misteriosos sumiram. Ela levanta os próprios sapatos e grita que ele acabou de mandar a garota embora. O Mizuto afirma calmamente que esteve sozinho o tempo todo, mas ela se recusa a engolir essa. Ela esfrega o celular na cara dele, exibindo a prova fotográfica dos sapatos. Ele suspira e aponta que ela tirou essa foto agora mesmo dos próprios sapatos dela. Ele manda ela ir dar uma olhada no quarto dela, deixando a garota completamente confusa. A Yumi volta pra relatar que absolutamente nada no quarto dela estava fora do lugar. Ficando desconfiada dessas perguntas esquisitas dele, ela exige uma resposta direta sobre a situação toda. Ela pergunta se ele realmente trouxe uma garota pra casa, e ele admite na maior naturalidade que sim. Ele diz que tá totalmente exausto do encontro e tenta sair de fininho. O cérebro dela gera na hora um cenário picante dele chegando bem perto da garota. Ficando vermelha de raiva, ela gagueja exigindo saber o que ele estava fazendo lá dentro. O Mizuto só dispensa ela com a mão, dizendo pra ela esquecer essa história toda. Mas enquanto ele se afasta, ele nota algo de estranho na sala de jantar. Uma única cadeira vermelha tá puxada pra fora da mesa. A Yumi observa ele subir as escadas, irritada com esse comportamento completamente errático dele. No quarto dela, ela abraça um bicho de pelúcia e se pergunta se tá só fazendo tempestade em copo d'água. Enquanto isso, o Mizuto aperta os olhos, convencido de que a Yumi é quem tá zoando com a cara dele. Na biblioteca, a garota de óculos de repente confessa o amor dela por ele já pensando em casamento. O Mizuto rejeita ela educadamente, já que ele não faz a menor ideia de quem ela seja. A garota só dá risada da confusão dele e pede pra ele dar um segundinho pra ela. Ela arranca os óculos e a peruca, se revelando como a Minami, deixando o nosso garoto em choque. Ela admite toda alegre que não odeia ele, o que aparentemente é motivo suficiente pra juntar os trapos. A Minami revela que seu verdadeiro plano maligno é casar com ele só pra virar a cunhada da Yumi. Ela fala toda empolgada sobre como a Yumi se abriu com ela durante o teste de aptidão física. Suspirando de amor, ela chama a Yumi de diabinha atrevida por fazê-la se sentir desse jeito. O Mizuto fica profundamente perturbado enquanto a Minami começa a detalhar suas fantasias bizarras de lavar o corpo da Yumi. Ela imagina esfregar um creme com cheiro de rosas nela e vestir a garota com roupinhas delicadas.
Ela planeja passar o ano todo brincando de boneca. Vocês assistem anime pela história, mas a Minami tá aqui só otimizando o simulador Yuri dela. Ela começa a perseguir ele por todo lado, exigindo sem parar que ele case com ela pra poder se infiltrar na casa dele. Exausto, o Mizuto liga pro Kawanami pra conseguir umas informações sobre essa ameaça absoluta. O Kawanami avisa que a Minami é intensamente apaixonada e nunca esfria a cabeça depois que fisga alguém. Ele compara a paixão dela a uma chaleira fervendo que no fim das contas acaba numa explosão gigantesca. Parado na cozinha, o Kawanami conta uma história de terror sobre o namorado da Minami no Fundamental. Através de uma encenação com teatro de sombras, ele explica que ela era excepcionalmente devota ao cara. Paparicando ele sem parar, ela parecia a namorada perfeita no começo. Até que 3 meses depois o cara literalmente colapsou de estresse e foi parar no hospital. Ele avisa que ela vai te mimar tanto até que isso finalmente acabe com a sua raça. Encarando a cafeteira, o Mizuto decide que precisa resolver isso antes que acabe respirando por aparelhos. O Kawanami sorri e diz que a única saída é quebrar essa obsessão dela pela Yumi. Ele entrega pro Mizuto um plano tático de mestre para executar na meia-irmã dele. O Mizuto sai pro corredor com uma cara super séria enquanto se aproxima do quarto da Yumi. A Yumi olha pra ele com desconfiança quando ele anuncia que vai cobrar o pedido de punição dele. Ele lembra ela do acordo que eles fizeram no incidente das roupas íntimas. Ela abre os olhos e pergunta com cautela o que ele quer que ela faça. Olhando bem no fundo dos olhos dela, ele exige que ela saia no encontro com ele amanhã, deixando a Yumi completamente paralisada de choque. Nossa história começa com a Yumi esperando toda nervosa. Ela tá surtando com a roupa, se perguntando por que diabos topou essa furada pra começo de conversa. Ah, é, porque o nosso garoto Mizuto cobrou o favor pra arrastar a ex-namorada e atual meia-irmã pra um encontro. Ela suspira, tentando adivinhar que tipo de plano mirabolante ele tá armando pra hoje. Sair juntos parece uma quebra gigante das regras de rivalidade entre irmãos, mas ela repensa. Quer dizer, um monte de irmãos normais dão um rolê na folga, sem ficar um clima estranho, né? Ela fecha os olhos e tenta se preparar mentalmente pra qualquer tortura constrangedora que vier. Bem na hora que ela toma coragem, o Mizuto finalmente aparece e solta um pedido de desculpas qualquer pelo atraso. Ele tá mandando ver no combo de colete e gravata, arrumado até demais pra um rolê de fim de semana. Aí Yumi encara o garoto e confere 2 vezes se ele é de fato seu meio-irmão mais novo. Ele a corrige com toda a calma, lembrando que ele é o irmão mais velho da parada. Ela fica vermelha na hora, gritando por dentro porque o ex-insuportável dela tá um verdadeiro gato hoje. Eles acabam indo no aquário local, encarando uma fila quilométrica de gente esperando pra entrar. O Mizuto nem liga pra espera enquanto a Yumi cora, percebendo que eles devem parecer um casal de verdade. Ela dá uma olhada nas famílias e nos casais em volta, se sentindo um peixe fora d'água. Ela se pergunta por que ele a trouxe ali antes que a ficha caia com tudo. Eles estão literalmente num encontro. Ela entra em pânico, notando que ele tá exalando aquela vibe de intelectual charmoso que deixa as garotas loucas. Enquanto ela surta por ele tá parecendo o cara dos sonhos, nosso garoto vai de boa até a bilheteria. Ela sua frio, tentando desesperadamente controlar os hormônios à flor da pele antes de passar vergonha em público. Ele mostra os ingressos e ela veste a sua melhor cara de paisagem enquanto vão pra entrada. Ele pega na mão dela de boa, pra guiar lá pra dentro, fazendo ela corar o suficiente pra iluminar uma cidade. A Yumi gagueja que o povo tá olhando, sem nem desconfiar que uma Minami super disfarçada tá seguindo eles. O Mizuto flagra a Stalker espreitando nas sombras e solta um suspiro pesado e exausto. A gente tem um flashback do Kawanami explicando o grande plano de hoje, fazer a Minami obsessiva recuar. O objetivo é simples, fazer ela desistir do sonho maluco de casar e entrar pra família Irido. O Kawanami entrega uns produtos de cabelo, mandando o Mizuto fingir estar tão apaixonado pela Yumi que a Minami perca as esperanças. Ele arruma o cabelo do nosso garoto, explicando que se a Minami vê eles agindo como um casal perfeito, ela desiste. Como ela é obcecada, com certeza vai espionar o encontro, ou seja, o Mizuto tem que bancar um namorado perfeito. Kawanami quebra um doce de coração no meio pra ilustrar como quebrar o espírito da Minami, e o Mizuto recusa comer. A Yumi assiste aos peixes toda feliz, completamente boiando. O Mizuto sabe que a lógica faz sentido, mas como não pode contar a verdade pra Yumi, sobra pra ele ser o vilão. Ele tem que agir como o ex desesperado, tentando reconquistar ela depois que a fase de lua de mel acabou. Ele fecha os olhos já desejando o doce abraço da morte. Ele respira fundo e lembra da regra de ouro do Kawanami pra encontros. Você tem que sempre elogiar a roupa da garota, não importa o que aconteça. A Minami encara das sombras igual uma vilã de novela esperando a sua deixa. O Mizuto finalmente olha direito e percebe que a Yumi realmente se arrumou pra isso. Ela aponta toda empolgada pro tamanho do tanque principal, tentando puxar um papo normal. Ele gagueja concordando meio sem jeito, perdendo na hora a coragem de soltar o elogio planejado. Esse cenário inteiro tá muito fora da zona de conforto dele, então ele culpa o Kawanami pelo seu sofrimento. Ele força um elogio travado, dizendo que ela tá estranhamente fofa, e se arrepende das palavras na mesma hora. Em vez de devolver com sarcasmo, ela fica vermelha igual um pimentão e agradece toda tímida. O Mizuto dá um curto-circuito, percebendo que não é assim que uma garota com experiência em encontros deveria agir. Ela tá agindo mais como uma aluna do fundamental com o primeiro crush do que uma veterana do ensino médio. Ele dá um sorrisinho, decidindo que vai ter que tomar a frente e mostrar como é que se faz. Lá do fundo da sala, a Minami sorri toda feliz, achando que eles parecem um casal perfeito. Uma multidão passa empurrando, então o Mizuto puxa a Yumi pelo ombro com estilo pra proteger ela. Ela perde totalmente a cabeça com a proximidade dele e com o quanto ele tá cheiroso. Essa atitude repentina de cavalheiro deixa ela literalmente com as pernas bambas. Ela dá bronca por ele segurar ela tempo demais, e ele manda ela ficar perto na maior calma. Ela faz bico, insistindo que não é criança, mas ele só concorda com ela sem nem piscar. A Yumi espera aquela patada tóxica de sempre, mas a total falta de sarcasmo dele deixa ela completamente desestabilizada. O Mizuto nota ela dando umas espiadas, se perguntando por que ela tá tão atenta a cada movimento dele. Ele pega ela encarando de novo, e se pergunta por que fingir um namoro tem que ser um sofrimento tão desgraçado. Recuando pro banheiro, ele liga pro Kawanami pra reclamar que eles estão parecendo incrivelmente estranhos lá fora. O Kawanami aponta que, eles obviamente parecem estranhos porque ele tá literalmente assistindo os dois agora. O parceiro se recusa a microgerenciar o encontro, mandando nosso garoto tomar as próprias decisões. Ele manda o Mizuto parar de choramingar e fazer o trabalho dele como comandante em campo. O Mizuto lava as mãos, sabendo que não pode estragar o encontro já que foi ele quem chamou. Ainda assim, ele culpa a Yumi por fazer amizade com uma maluca de carteirinha e arrastar ele pra essa treta. Vocês estão ligados no sentimento, se desdobrando todo por uma garota que nem é mais a sua namorada de verdade.
Enquanto isso, a Yumi percebe que cometeu um erro gigante ao sair andando para achar uma fila menor de banheiro. O mapa do aquário é basicamente um labirinto, e como ela é péssima em ler mapas, ela tá completamente perdida. Ela grita de frustração com a própria incompetência, atraindo olhares estranhos das pessoas aleatórias passando por ali. Enquanto ela se afoga na vergonha, o celular de repente toca para salvar ela da própria desgraça. Ela atende a ligação e o Mizuto pergunta na maior calma onde ela tá. Em pânico, ela diz a coisa inútil de que tá debaixo do céu e se prepara para a patada inevitável. Ela aperta os olhos, esperando totalmente que ele solte uma tempestade de ataques pessoais e cínicos. Mas em vez de zoar com a cara dela, a voz dele tá incrivelmente gentil, dizendo que ela não fez nada de errado. Ele até assume a culpa por não ficar de olho nela e promete que vai lá encontrar ela. Ela resmunga que não é pra ele ficar dizendo coisas fofas assim. Sentada sozinha, ela se pergunta por que ele tá agindo como um cavaleiro tão perfeito e charmoso hoje. Ela admite que é bem melhor que as briguinhas tóxicas de sempre, mas isso deixa ela totalmente dividida. Isso só faz ela lembrar de como sempre acaba sendo um peso morto pra ele. A gente tem um flashback da época do Fundamental, quando ela era só uma garota nerd de óculos. Naquela época, ela de algum jeito conseguiu arranjar um namorado, conversando com ele na biblioteca da escola. Ela juntou toda sua coragem e chamou ele pra sair no seu primeiríssimo encontro. Eles foram num festival de verão, mas a multidão tava insana, e eles acabaram se separando. Ela se sentiu um fracasso total, desperdiçando o tempo precioso deles juntos porque não conseguia andar na multidão. Entre as sandálias machucando e a ansiedade esmagadora, ela só queria desaparecer da face da terra por completo. Ela chorou no telefone pedindo 1000 desculpas, mas ele só mandou ela ficar parada antes de desligar. Ela ficou lá se odiando por ser tão desastrada e inútil no único dia que realmente importava. Bem quando ela se convenceu de que era um fardo pro cara que gostava, uma mão apareceu. Ele estendeu a mão no meio da multidão, oferecendo uma lata gelada de chá com leite. O jovem Mizuto sorriu pra ela, admitindo que estava bem exausto de tentar encontrar ela. Ele disse que lidar com todo aquele choro no telefone com certeza esgotou ele mentalmente. Mas ele prometeu que nada daquela falta de jeito mudava o que ele sentia por ela. Ele já sabia que ela não era muito elegante, e descobrir que ela se perde fácil não era o fim do mundo. Ele prometeu que não ia a lugar nenhum, jurando que ela sempre podia contar com ele pro que der e vier. De repente, um chá com leite gelado aparece. Ela olha pra cima e vê o Mizuto de pé, oferecendo exatamente a mesma bebida do passado deles. O paralelo bate na hora, trazendo de volta todas aquelas memórias boas dele prometendo proteger ela. Mas o clima é arruinado quando ele faz reverência igual um mordomo dramático e zoa o senso de direção dela. Ela sai da nostalgia na mesma hora, e eles imediatamente voltam pras briguinhas infantis de sempre. Eles decidem resolver a treta com um debate literário hardcore bem na frente dos tanques de peixe. Eles esculacham agressivamente os romances clássicos favoritos um do outro, se exaltando demais por causa de gente morta fictícia. A Minami assiste o barraco de longe, confundindo completamente a treta de nerdola deles com um flerte brincalhão. Chegando nas águas vivas, a Yumi sugere toda alegre que cadáveres ficariam ótimos boiando no tanque. Ela pinta um quadro macabro de corpos balançando na água, tentando soar como uma autora de mistério. O Mizuto suspira, rebatendo com um cenário ainda mais perturbador sobre um tubarão devorador de homens à espreita num rio. A Yumi chama a ideia de ridícula, já que tubarões não nadam em água rasa, mas ele se recusa a ceder. Ele defende com arrogância o poder infinito dos tubarões, transformando o encontro no aquário numa verdadeira gritaria. Vocês sabem muito bem como isso termina, dois otakus teimosos fisicamente incapazes de deixar uma discussão idiota pra lá. Ela acusa ele de soar como um serial killer arrogante, e eles se encaram com pura e genuína irritação. O Mizuto reflete que já faz 6 meses desde que eles terminaram e começaram a se odiar. As coisas que ele amava nela aos poucos viraram irritações, e é por isso que eles se separaram. Mas agora que não precisam mais forçar romance, eles podem só existir como meios irmãos irritantes. Eles passam o resto do dia realmente curtindo as exposições, sem aquela pressão de ser um casal. O Mizuto percebe que essa dinâmica estranha de irmãos é bem mais saudável que a relação tóxica que tinham antes. Quando o sol se põe, a Yumi decide ir pra casa primeiro, encerrando oficialmente o encontro falso deles. O Mizuto recebe uma mensagem de aviso frenética do Kawanami, logo antes de uma voz muito familiar chamar ele. A Minami aparece com um sorriso radiante, fingindo que isso tudo é só uma coincidência gigante e totalmente inocente. Ela larga o teatro na mesma hora e faz reverência, pedindo 1000 desculpas por invadir a casa dele na outra noite. Ela diz que ele deixou a porta destrancada, então ela literalmente não conseguiu resistir à vontade de invadir. Ela pergunta nervosa se ele vai dedurar ela pra Yumi e arruinar a amizade delas pra sempre. O Mizuto suspira e promete guardar o segredinho bizarro dela, desde que ela jure se comportar direito. Ele admite que só tá fazendo isso porque ela é de fato uma amiga importante pra irmã dele. A Minami vira de costas, se recusando a agradecer de brincadeira, enquanto ele exige que ela se ajoelhe em gratidão. Ele pergunta de boa o que ela planejava fazer com aquela cadeira de jantar extra que ela arrumou mais cedo. Ela ri dizendo que foi uma piada inofensiva, jurando que só vai visitar normalmente como amiga da Yumi a partir de agora. Mas enquanto ele vai embora, ela grita sem vergonha nenhuma que ainda tem toda a intenção de casar com ele um dia. Ela pisca, declarando que o melhor jeito de esmagar suas rivais no amor é forçando a entrada na família delas. De volta em casa, a Yumi ainda tá quebrando a cabeça sobre por que ele arrastou ela do nada pra um encontro. Ela encara os misteriosos sapatos masculinos deixados na porta, se sentindo uma detetive completamente inútil. Se recusando a deixar o dia terminar de um jeito confuso, ela embosca o Mizuto no segundo que ele entra. Ela aponta de forma dramática e anuncia que finalmente vai cobrar a punição dele pelo incidente da calcinha. Ela enfia um livro e um par de óculos nas mãos dele, ordenando que ele faça pose pra câmera dela. Nosso garoto senta sem jeito no sofá com seu novo visual nerd enquanto ela tira fotos agressivamente. Ela incorpora a fotógrafa profissional, botando pilha e mandando ele apoiar a bochecha na mão. Ele suspira, completamente morto por dentro, enquanto ela grita pra ele não mover um único músculo. Ela elogia a própria genialidade, totalmente obcecada em capturar a estética perfeita do meio-irmão pra sua coleção particular. Enquanto ela baba na galeria de fotos, o Mizuto oferece de boa conceder mais um pedido pra ela. Corando loucamente, ela pede toda tímida pra ele abraçar ela por trás e sussurrar algo no ouvido dela. Ela balança as mãos freneticamente, insistindo que isso é estritamente uma punição e não uma fantasia pessoal. Ela senta dura no sofá enquanto o Mizuto chega por trás pra entregar o fanservice que vocês, bando de safados, tanto queriam. Ele chega bem perto. Ela suspira, com o rosto queimando enquanto ele sussurra que pegou ela de jeito. Ele passa os braços gentilmente pelos ombros dela, puxando a garota pra um abraço caloroso. Ela sussurra de volta suavemente.
No dia seguinte na escola, a Minami vai saltitando até a mesa da Yumi e pergunta o que ela fez no fim de semana. A Yumi mente e diz que só ficou em casa lendo, enquanto o Mizuto e o Kawanami assistem do corredor. O Kawanami cruza os braços, declarando com confiança que o caso da Stalker obsessiva tá oficialmente encerrado. Ele diz pro Mizuto dar um toque se a Minami tentar qualquer coisa estranha de novo. Ele se gaba de ser o cara perfeito pra lidar com ela, mas o Mizuto só fica encarando ele. O Mizuto solta na lata perguntando se o Kawanami já foi internado no hospital antes. O Kawanami sorri e admite que na verdade foi internado no ensino fundamental. Eles fecham os olhos num momento de irmandade silenciosa e traumatizada, sabendo que a vida dos dois é incrivelmente difícil. A história começa com uma viagem no tempo, relembrando o que a gente pode chamar de um erro da juventude. Nosso Mizuto Irido é um rato de biblioteca que arrumou uma namorada no fundamental, dando falsas esperanças pra vocês aí assistindo. Mas essa lembrança acontece bem antes de tudo isso. Uma garota nerd bota a cabeça pra fora da janela do chalé pra agradecer por ele ter dividido os ingredientes do curry. É a Yumi, sua futura ex-namorada e atual meia-irmã, embora agora sejam só colegas de classe meio sem jeito conversando sobre o céu noturno. Ele diz que a lua está linda, o que na mesma hora deixa ele num pânico vermelho quando percebe que acabou de se declarar sem querer. Eles ficam lá parados absorvendo aquele climão absurdo. Naquela época, eles não passavam de estranhos que tiveram uma única conversa, muito menos um casal criando memórias inesquecíveis. Mas o Mizuto nunca esquece aquela noite estrelada. De volta ao presente, a Yumi exige saber por que ele tá demorando tanto pra se arrumar. Ela quer que ele vá às compras, mas o nosso cara tá ocupado lendo light novels e só ignora ela. Ela fica visivelmente irritada quando ele esquece completamente que hoje é dia das mães. Ela insiste em comprar um presente junto pros pais acharem que a nova família deles tá se dando super bem. O Mizuto logo manda real, sabendo que ela só quer rachar a conta pra economizar a própria mesada. Ela fica toda na defensiva, mas ele se recusa na cara dura em fazer compras com a ex. Ele só quer ler em paz, mandando uma Yumi bem decepcionada pra fora do quarto. 20 minutos depois, ele dá um gole casual no seu chá. Só pra Yumi voltar marchando com um vestido de verão lindo e um chapéu de sol. O Mizuto simplesmente congela, encarando ela que nem um cervo assustado. Ele simplesmente deixa o livro cair. Ela faz uma pose brincalhona e zoa ele por ficar babando na própria meia-irmã. Ela lembra toda convencida que ficar encarando quebra totalmente as regras de irmãos. Eles acabam pegando o trem juntos, ficando desconfortavelmente perto um do outro. O vagão tá lotado de viajantes, o que a Yumi diz que ele não saberia já que nunca vê a luz do sol. O trem dá um solavanco, jogando o Mizuto direto nos peitos dela enquanto ele se apoia desesperado na parede. Os dois ficam vermelhaços, mas a Yumi manda ele ficar parado pra não ficarem se batendo. Ele concorda nervoso em manter a posição. Então eles viajam o resto do caminho praticamente se abraçando. Na loja de departamentos, eles tentam decidir que tipo de presente comprar pra mãe deles. A Yumi pensa numa frigideira já que a Yumi cozinha, mas o Mizuto lembra que ele já tem 4. Ela sugere canecas de casal combinando, mas ele corta essa já que a mãe deles não é uma adolescente. E dar um prato com foto personalizada é basicamente a coisa mais cringe que eles poderiam comprar. De volta a casa, a Yumi fica em choque. As crianças dão pra ela um buquê gigante de cravos rosas e lírios de Dia das Mães. O Mizuto dá um sorriso genuinamente doce, agradecendo por ela sempre preparar os lanches deles. Ele diz que eles só queriam demonstrar um pouco de gratidão. A Yumi fica tão emocionada que o choro começa a rolar na mesma hora. Ela chama eles de os melhores filhos do mundo, e literalmente sai correndo chorando pelo marido. A Yumi observa ela aí, se sentindo bem orgulhosa de terem conseguido fazer a nova mãe tão feliz. O Mizuto só concorda em silêncio, parecendo um pouco distante. Mais tarde naquela noite, a Yumi desce as escadas com seu suéter de tricô aconchegante. Ela vê uma luz acesa no corredor e dá uma espiadinha de leve lá dentro. Ela encontra o Mizuto sentado numa almofada, rezando em silêncio diante de um altar budista da família. Ele tá prestando homenagens à sua falecida mãe. A Yumi observa ele com uma expressão gentil e compreensiva. Ele flagra ela encarando. Ela desliza a porta e entra de vez no quarto. Ela pede desculpas por bisbilhotar, culpando a porta aberta pela sua curiosidade. O Mizuto explica calmamente que a mãe dele faleceu quando ele era muito novo. Ele admite que só sabe mesmo como ela é por causa dessa fotografia aqui. A Yumi se aproxima e senta do lado. Ela encosta o ombro bem no dele, oferecendo um conforto físico como a irmã mais velha solidária do dia. Ele suspira e aceita o calor, embora não resista a soltar um provérbio sarcástico só pra irritar ela. Enquanto relaxam no chão, o Mizuto traz outra ideia inspirada pelo presente deles. Ele acha que eles deviam dar um jeito de dar aos pais um tempo sozinhos de verdade. Como são recém-casados, eles provavelmente evitam agir como um casal só por consideração aos filhos. A Yumi fica genuinamente chocada por ele ser tão atencioso, o que honestamente só ofende ele. Ela lembra que pagar por uma viagem romântica tá bem fora do orçamento da mesada deles. Então o Mizuto solta a bomba, eles é que deveriam passar a noite em outro lugar. A Yumi entra em pânico na hora, exigindo saber por que eles têm que sair. Ele casualmente aponta que algumas horinhas fora de casa não são o suficiente. Ela cora furiosamente, com a mente pulando direto pra passar a noite sozinha com o garoto. Ele corta logo a mente poluída dela, esclarecendo que nunca quis dizer ficar no mesmo quarto. Ele lista os limites rígidos de idade para lan houses e a permissão dos pais necessária para hotéis normais. Mas ele menciona de fininho que existe exatamente um tipo de lugar que deixa colegiais passarem a noite. Ela pergunta inocentemente onde. Ele sussurra um motel, e vocês sabem muito bem a velocidade que ela vira uma gaga desesperada. Ele pergunta se ela topa, e ela grita furiosa que não. Ele menciona casualmente que as tarifas eram muito altas mesmo, fazendo ela perceber que ele realmente pesquisou. Ele alega que era só um último recurso, deixando a Yumi furiosa com a audácia dele. Na manhã seguinte no café, o Mizuto mostra pra ela uma mensagem no celular. Ele mandou mensagem pro parça Koguri, que topou deixar eles dormirem na casa dele. A Yumi fica surpresa, mas o Mizuto explica que o Koguri mora bem do lado da nova melhor amiga obsessiva da Yumi. Lá no prédio, a Minami Akatsuki tá praticamente vibrando de emoção por ter uma festa do pijama com a Yumi. Ela chama isso de um sonho virando realidade, enquanto o Mizuto assiste ela agir como uma esquisitona. O Koguri puxa ela pra trás pelo colarinho, mandando ela recuar do território dos garotos. Eles começam a bater boca no corredor na mesma hora que nem um casal de velhos. O Koguri aponta que a Yumi tá lá parada parecendo solitária. A Yumi bufa e vira a cara pro Mizuto. A Minami gruda no braço dela na mesma hora pedindo desculpas e jurando nunca mais sair do lado dela. A Yumi concorda feliz em largar o irmão e entrar. Parados nas portas dos apartamentos vizinhos, Minami e Koguri mandam um ao outro ficar bem longe. Dentro do quarto das garotas, a Yumi pergunta qual é exatamente o lance entre ela e o Koguri.
Em um diálogo perfeitamente sincronizado dos dois quartos, eles explicam que são só vizinhos que andam juntos desde o fundamental. O Mizuto aponta que isso literalmente define amigos de infância, mas o Koguri recusa o rótulo. Ele afirma dramaticamente que a distância entre eles é astronômica, apontando para uma foto da Terra e da Lua. O Mizuto nota secamente a ironia, já que eles moram nas portas 807 e 808. Ele chama a situação de moradia deles de um inferno absoluto, e o Koguri concorda totalmente. O Mizuto promete não se intrometer, então o Koguri retribui exigindo na mesma hora saber até onde ele chegou com a Yumi. Ele pergunta na lata se o Mizuto já viu os peitos da irmã, porque melhores amigos de anime têm zero limites e vocês também não. O Mizuto desvia o olhar, dizendo que nunca contaria pra ele de qualquer jeito. O Koguri entende isso como um sim e começa a gritar a plenos pulmões sobre os peitos da Yumi. Uma mão bate violentamente na parede. No quarto ao lado, a Yumi tá esmurrando furiosamente a parede. Ela tá tão mortificada e tentando demolir o prédio com as próprias mãos. O celular do Mizuto explode de mensagem chamando ele de tarado enquanto o Koguri ri que nem um maníaco. Se recusando a aceitar isso calado, o Mizuto ataca o Koguri e prende ele num saco de dormir verde. Ele puxa uma velha redação de infância, fazendo o Koguri gritar de terror. O Mizuto lê em voz alta sem dó para que as garotas do lado possam ouvir cada palavra. Ela detalha o sonho do pequeno Koguri de se tornar um policial forte. Tudo para ele poder casar com a Minami e mantê-la segura para sempre. Agora é a vez da Minami tentar atravessar a parede de vergonha enquanto a Yumi segura ela desesperadamente. O Koguri grita com ela por nunca ter jogado a redação fora, humilhado que a Yumi teve que ouvir essa vergonha. A Minami grita de volta que a culpa é dele por fazer piadas idiotas primeiro. Ele fica lá deitado suando, percebendo que o karma acabou de atropelar ele que nem um trator. O Mizuto só diz com cara de tacho que eles são claramente super próximos. Mais tarde, os quatro vão jantar num restaurante familiar barato, pra grande irritação da Minami. Ela reclama que o Koguri estragou o encontro a sós dela com a Yumi, enquanto ele zoa ela por chamar isso de encontro. A Yumi e o Mizuto apontam que eles claramente vêm aqui juntos o tempo todo, igualzinhos a verdadeiros amigos de infância. Os dois tsunderes viram a cara de nojo na mesma hora, insistindo que nunca seriam pegos mortos juntos. Lá na máquina de bebidas, a Yumi se aproxima e questiona a escolha básica de bebida do Mizuto. Ela assume toda convencida que um solitário como ele não faz ideia de como usar uma máquina de bebidas direito. Ele rebate, então ela decide demonstrar suas habilidades superiores misturando suco de uva e laranja. Ela finaliza com refri de melão para criar uma verdadeira obra-prima. Ela levanta com orgulho uma mistura verde escura e espumosa que parece água de pântano. Entregando o líquido amaldiçoado, ela desafia ele a deixar o coração guiar o caminho e fazer o dele. A Minami cai na gargalhada lá da mesa, revelando que inventou totalmente essa regra de misturar como uma piada. O Koguri ri pra caramba que os dois irmãos caíram na pegadinha, apontando o quanto eles são parecidos. Os dois gritam de volta com ele antes da Minami deslizar bem pro lado do Mizuto. Ela chega super perto e pede pra ele dar aulas particulares pra ela pras próximas provas. Ela sussurra que seu plano maligno é deixar a Yumi tão com ciúmes que ela implore por carinho. O Mizuto suspira com as táticas sujas dela e aponta do outro lado da mesa, sugerindo que ela peça a Yumi. Ele elogia a Yumi dizendo que ela é super dedicada aos estudos e muito melhor ensinando. A Yumi fica toda orgulhosa até ele adicionar de forma convencida que, diferente dela, ele tira notas altas com zero esforço. Ela bate as mãos na mesa e grita com ele por fazer da missão da vida dele irritar ela. A Minami percebe que o nosso garoto só usou o pedido dela pra se achar pra cima da irmã. Naquela noite, o Mizuto estuda enquanto o Koguri mexe no celular. Ele manda mensagem pras garotas reclamando de tédio, só pra descobrir que a Minami também tá estudando. A Yumi manda um lembrete sombrio de quão insanamente difícil o currículo do ensino médio deles realmente é. O Mizuto confirma que é tão brutal que até um gênio preguiçoso como ele tem que se esforçar, deixando o Koguri em choque. Ele grita em desespero que a prometida liberdade do ensino médio era uma mentira. O Mizuto nota calmamente que ele não precisa se esforçar se estiver de boa em passar raspando. Quando o Koguri pergunta por que ele tá pegando tão pesado, o Mizuto admite que só se recusa a perder pra irmãzinha. O Koguri admite que nunca sentiu esse tipo de espírito competitivo contra outra pessoa. O Mizuto aponta que ele e a Minami parecem bem competitivos pra ele. Lá no quarto do lado, as garotas estão presas na sua própria sessão intensa de estudos. O Koguri afirma que manter as aparências é exaustivo, e respeita que os irmãos só batem de frente abertamente. O Mizuto sorri, zoando ele por de repente soltar provérbios sábios quando tava só reclamando de estudar. O Koguri pula com um sorriso confiante. Ele declara que seu novo objetivo é esmagar as notas da Minami e o Mizuto torce por ele secamente. O que o Koguri entende como um convite aberto para aulas particulares de graça. Algum tempo depois da meia-noite, o Koguri tá desmaiado roncando enquanto a lua cheia brilha lá fora. O Mizuto sai na varanda para tomar um ar fresco. Ele dá uma olhada na divisória de emergência que separa os dois apartamentos. A Yumi tá parada na porta do lado com um moletom de sapo fofo. Ela flagra ele olhando e imediatamente puxa o capuz sobre o rosto de vergonha. Ele zoa ela por ficar tão nervosa e ela dá uma patada de volta na mesma hora. Ele menciona que nunca soube que ela curtia pijamas tão fofinhos, brincando que deve ser difícil se segurar perto dele. Ela alega na defensiva que a Minami forçou ela a usar, mas o Mizuto diz genuinamente que ficou fofo de um jeito meio bobo. Isso reflete a viagem pro chalé no ensino fundamental. A Yumi diz que a lua tá linda. Ele pergunta se ela lembra daquela noite, e ela zomba dizendo que nunca esqueceria a frase pretensiosa dele. Ele diz que é mancada desenterrar o passado cringe dele. Ela pergunta o que ele faria se ela dissesse que foi o exato momento que começou a gostar dele, mas ele diz que não mudaria nada agora. Ela concorda, alegando que não chamaria esses sentimentos de amor de qualquer jeito, mas volta atrás na hora quando ele pergunta se ela sentiu algo. Ele pergunta por que ela sequer tocou no assunto. Ela admite que ver os amigos brigando o dia todo fez ela se perguntar se tem algum significado em todo o tempo que passaram juntos. O Mizuto imagina que aqueles dois com certeza teriam algo a dizer sobre isso. Ele nota que eles não precisam mais se desdobrar para passar um tempo juntos. Pelo menos enquanto os pais deles continuarem casados. Ela pergunta se ele acha que eles vão se separar um dia, e ele duvida muito. Ele acha que eles estão presos sendo meios irmãos até o fim dos tempos. Os dois concordam que a situação deles é meio chata. Ele pergunta se ela se divertiu hoje e ela agradece de coração. E simples assim eles encerram a noite sob a luz do luar. A história começa com a Aki chamando a Yumi pra ir embora, mas a nossa garota recusa pedindo desculpas pra ir focar nos estudos. A Aki faz um biquinho de decepção até a colega de cabelo azul dar uma bronca de brincadeira por tentar culpar a Yumi. Elas tocam no assunto das provas, e a Yumi tenta disfarçar de um jeito nervoso a baita expectativa acadêmica que as amigas têm nela.
As meninas zoam ela por ter a maior nota no vestibular, chamando ela de atual campeã e deixando a coitada se sentindo totalmente estressada. Mais tarde, a Yumi rala de estudar na mesa dela, encarando um calendário todo marcado para as temidas provas. Ela faz uma cara de pura determinação. Um flashback do Fundamental mostra o Mizuto, um gênio preguiçoso que agora mora com a ex, a Yumi, como meio-irmãos. Naquela época, a jovem Yumi parece totalmente arrasada depois de perder na prova pro garoto. Ela estuda furiosamente na mesa de casa para armar a vingança. Ela sacrifica o sono e vira a noite estudando, gastando toda a energia que tem para derrotar ele. O esforço dá frutos quando ela recupera o primeiro lugar e dá aquela olhada snob pro rival. Mas o Mizuto só apoia o queixo na mão e fica olhando pro nada pela janela, nem aí pra grande vitória dela. Isso deixa ela com um vazio, como se tivesse inventado uma rivalidade só. Depois na biblioteca, o Mizuto entrega um livro de mistério para ela, fazendo ela corar e sorrir. Ele fala das habilidades dela em matemática, e ela fica vermelha ao notar que ele presta atenção. Ela encara ele quando a ficha cai de que ele estava de olho o tempo todo. E bem desse jeito ela sente a sua primeira paixonite. De volta ao presente, a Yumi acorda do devaneio com um baita suspiro. O Mizuto lê enquanto ela entra na cozinha. Ela dá um gole na caneca e fica de olho. Ela pergunta se ele precisa estudar, e ele diz na moral que já terminou tudo, fazendo ela largar a bebida. A Yumi se aproxima e solta um comentário snob sobre como sempre vence ele nas provas. O Mizuto levanta o livro e se pergunta como é o topo, mas a Yumi logo avisa que aquele lugar já tem dona. Ele olha bem pra ela e sugere que vai reservar o lugar pra próxima vez, fazendo ela estreitar os olhinhos. Ele dá um sorrisinho, mandando ela tentar a sorte magra. A Yumi boceja enquanto anda no corredor. O Mizuto surge do nada atrás dela pra falar do cansaço, que ela logo trata de ignorar. Ele pergunta se a nota máxima importa tanto assim. Ela imagina a baita expectativa dos seus colegas. Ela surta dizendo que ficar no topo é o único motivo da vida dela dar certo, e que ele jamais entenderia. Ela acusa ele de dar uma de lobo solitário trevoso e ignorar todo mundo em volta. O nosso garoto só fica sozinho no corredor e suspira pro chão. Um professor dá início às provas finais. A Yumi parece super focada enquanto preenche a prova 1000. No quarto, ela relaxa segurando a prova corrigida que exibe com muito orgulho um belo 94. Mas ela percebe que japonês é a matéria mais forte do Mizuto. Ela começa a surtar que se ele conseguir gabaritar, uma diferença de 6 pontos vai ser osso duro. Ela não tem como checar a nota dele, mas um barulho do nada corta os pensamentos dela. Ela vê o Mizuto andando pelo corredor com um livro. Ele lê no sofá enquanto a mãe deles assiste. A Yumi marcha direto até ele enquanto ele folheia as páginas. Ela exige saber por que ele deixou o final em branco. Ela se recusa a acreditar que ele não sabia as respostas, mas ele diz com preguiça que faltou tempo. Ela bate a prova na mesa, pagando pra ver porque ela literalmente viu ele parar 10 minutos mais cedo. Ela acusa ele com raiva de pegar leve só pra deixar ela ganhar, gritando que uma vitória falsa não traz alegria. Ela agarra a gola dele e grita de frustração enquanto a mãe deles assiste em puro choque. Ela grita que deixar ela ganhar não é heróico e que não quer o primeiro lugar entregue a ela por pura pena. A mãe corre e puxa a Yumi pra trás pra acalmar ela enquanto o Mizuto só fica olhando. Ele se levanta e explica na lata que pula as questões porque ela precisa muito do primeiro lugar. A mãe olha de um lado pro outro com muita pena enquanto ele defende sua lógica. Ele aponta que não tá nem aí pra nota ou pro que as pessoas pensam, então tá de boa em deixar ela pegar a vaga. Lágrimas enchem os olhos dela e ela diz baixinho que fazer isso não é quem ele é de verdade. Ela vira as costas e sai correndo da sala, deixando ele ali parado. De volta à mesa, ela risca as anotações e acha que a rivalidade deles é só um delírio da cabeça dela. Ela se força a continuar estudando, decidindo focar só nos próprios objetivos ao invés de ficar obcecada por ele. Ela ofega na porta quando Mizuto diz que ela não define. Ele diz com calma pra ela dar adeus à sua vida preciosa de aluna modelo antes de passar direto por ela descendo a escada. Ela murmura uma resposta pra si mesma enquanto a cena corta pro quadro negro da sala. Ela senta na mesa, segurando a caneta com determinação. Ela foca totalmente e domina suas provas. Mais tarde, ela vai até o quadro de resultados pra checar os 50 melhores. Ela se sente super confiante com o desempenho, certa de que garantiu o primeiro lugar. O quadro rola pra revelar o nome irido sentado tanto no primeiro quanto no segundo. Acontece que o Mizuto rouba o primeiro lugar, e ele caminha de boa até ficar do lado da sua meia-irmã em choque. Ela encara ele com raiva, perguntando como ele consegue vencer mesmo pulando as questões. Ela não acredita na quantidade insana de esforço que ele deve ter feito pra superar essa desvantagem. Ele olha pra ela com calma e explica que só queria sentir um gostinho de como é ficar sentado lá no topo. Ele dá um sorrisinho e brinca que ficar em segundo lugar parece ser um fardo bem menor no fim das contas. Ele acena e sai andando, dizendo pra senhorita Luna Modelo tentar pegar o trono de volta nas finais. Ela encara os resultados lá na parede, deixando a derrota bater forte. Ela percebe que não é mais a melhor aluna, bem antes da Aki vir correndo na direção dela. As amigas se juntam rápido, elogiando com alegria a dobradinha incrível que a dupla de irmãos conseguiu. A Yumi olha pra baixo em puro choque, surpresa que os colegas estão super de boa e apoiando ela mesmo perdendo o primeiro lugar. Ela se pergunta do que ela tem tanto medo enquanto a Aki olha com uma baita preocupação. Ela olha pras amigas e percebe que a atitude delas com ela não mudou nem um pouquinho sequer. Finalmente cai a ficha de que a nota acadêmica nunca define quem ela é pras outras pessoas. A Aki segura os ombros dela pra consolar, e o resto das meninas entra na onda com palavras doces de apoio. Ela limpa umas lágrimas de alegria e dá um sorrisão, agradecendo as amigas por estarem do lado dela. Um flashback mostra ela confrontando Mizuto, desabafando a insegurança de ser uma falsa extrovertida que depende totalmente dele. Ela chama ele de um único esquisito distorcido bastante pra entender ela. Ela chora e pergunta como vai conseguir viver sem ele, antes da gente cortar de volta pro sorriso atual. Avançando pra junho, a Yumi anda pelas estantes da biblioteca tentando encontrar o seu meio-irmão perdido. Ela vê ele falando com uma garota quieta de cabelo verde segurando livros, então ela espiona por trás da estante. Ele lê enquanto a garota relaxa no parapeito. Ele tira os olhos do livro e pergunta como ela define a palavra amigo. Ela declara toda animada que é uma grande especialista nesse assunto. Gente, o nosso garoto fica com cara de tacho pro nível bizarro de empolgação dela com o dicionário. Ela balança os pés descalços e começa a explicar a teoria doida dela sobre o nível de amizade. Ela balança as mãos pra explicar a lógica dela enquanto ele só fica ali parado escutando. Ele parece não achar a menor graça enquanto ela continua ditando as regras de amizade doidas. Ela cerra os punhos e chama a própria teoria de revolucionária pra fugir de ajudar amigos sofrendo bullying. Ele duvida muito que ela vá fazer amigos tão cedo, mas ela declara toda feliz que ele é amigo dela mesmo assim.
Ela promete sofrer bullying bem do lado dele, deixando o nosso cara suando de nervoso com o quão inútil ela é. Ela cora de vergonha interpretando a reação de tacho dele como um baita elogio. Eles se preparam pra sair, e ela pede na maior cara de pau pra ele colocar as meias nela. Ele solta um baita suspiro, mas se abaixa e começa a puxar as meias pretas nos pés da garota. Ele parece pensativo enquanto veste ela, enquanto ela só dá um sorriso caloroso. Enquanto ela sorri, ele reflete sobre o laço deles. Na boa, vocês queriam ter um colocador de meias pessoal assim. Lá nos armários, Aki e Ayumi veem ele, e Aki chama ele toda alegre pra dar um oi. Ayumi fica em choque ao ouvir a garota aleatória usar o primeiro nome dele, enquanto ele a apresenta como Izana. Ele explica que acabaram de se conhecer e se deram bem, fazendo a Aki oferecer um aperto de mão e se apresentar. A Izana se esconde com vergonha pra evitar o aperto de mão. Ele pede pra Aki dar um espaço pra ela, e Aki logo aponta como ele tá sendo super protetor do nada. A Aki pergunta se ele já apresentou a Izana pra Ayumi só pra notar que a Ayumi sumiu. A Aki corre atrás dela, e quando a Izana pergunta quem é a Ayumi, ele solta na moral que é a irmãzinha. Ele esclarece que são meio irmãos, e a Izana reage com um choque dramático, deixando ele confuso com as prioridades dela. Em casa, a Ayumi se joga na cama e se pergunta por que tá se sentindo tão incomodada e com ciúmes do ex. Ela dá uns tapas na cara pra acordar, lembrando a si mesma em voz alta que irmãos normais não têm ciúmes. Na manhã seguinte, eles tomam café da manhã junto com a mãe. A Ayumi oferece um molho de soja com um sorriso super educado que pega ele super de surpresa. Na escola, ele devolve a borracha que caiu, e ela assume a culpa educadamente com outro sorriso doce. Mais tarde, ele nota que esqueceu o almoço, mas ela o surpreende colocando uma marmita na mesa de mansinho. Ela sorri de leve e explica que trouxe o almoço dele de casa. Ele só encara ela numa confusão profunda e desconfortável. Ele encontra a Izana numa sala vazia e reclama da meia-irmã estar agindo de um jeito tão estranho e distante. Ele coça a cabeça e admite que falar com ela não é mais chato, o que deixa ele se sentindo estranhamente conflituoso. A Izana olha pra cima e sugere que ele pergunte pra Yumi. Ele pensa no caso e ela balança os pés descalços enquanto aconselha ele a confiar no instinto. Ela incentiva ele a fazer a coisa certa, mas logo entra em pânico e tenta retirar o conselho que deu. Ela balança as mãos desesperada, se sentindo desqualificada, mas ele encara ela e pede pra ela continuar falando. Ele diz muito sério que vai escutar ela e decidir por conta própria. Ela se acalma e explica que cada pessoa tem os seus próprios critérios internos e os seus padrões. Ela puxa as pernas pro peito, descrevendo como as pessoas têm um modelo ideal de como a vida deve ser. Ela admite que fica super na defensiva quando os padrões são ameaçados, o que a deixa péssima em ler o ambiente. Ela sorri de leve e o nosso garoto de repente tem uma baita epifania sobre o fluxo das interações com a Yumi. Ele percebe que estava se esforçando demais para ler o ambiente, então ele agradece a Izana pela visão dela. Ele diz pra ela que embora ler o ambiente seja importante, ela nunca precisa fazer isso perto dele. Ele sorri e se oferece para se adaptar ao ritmo dela, fazendo ela corar e agradecer com vergonha. De volta a casa, a Yumi olha pela janela. Ela apoia o queixo na mão, se sentindo super aliviada por finalmente decidir parar de se preocupar com ele. O momento de paz dela é quebrado por uma batida. A porta se abre para revelar o Mizuto parado ali com uma expressão mortalmente séria no rosto. Ela encara ele com os olhos arregalados e em choque, sem processar o que tá rolando. Ela pergunta nervosa o que ele quer enquanto ele se aproxima e encurrala ela contra o móvel. Ele segura o queixo dela. Ele se inclina e sussurra bem no ouvido dela, apontando com deboche o quão rápido o coração dela tá batendo. Ele sorri e provoca ela por ter uma reação física tão intensa só por causa da roupa diferente dele. Ele pergunta se um mero meio-irmão faz o coração dela acelerar desse jeito, e ela gagueja um protesto fraco. Ela recua pra cama e pergunta por que ele tá ali, então ele admite que odeia o comportamento dela. Ele reclama que a atitude super educada e calma dela tá deixando ele maluco, o que ela escuta com pura surpresa. Ele expressa a frustração profunda de que ela parou com sarcasmo e age como se arrumar briga fosse baixo demais. Ele pede pra ela só falar com ele como uma irmã normal se alguma coisa estiver incomodando ela. Ela aperta a pelúcia e chama ele bem baixinho, e ele dá sua atenção total pra ela. Ela finalmente desaba e confessa o ciúme, fazendo ele perguntar se ela tá falando da garota de cabelo verde da biblioteca. Ela explica que tem ciúmes da Izana poder chamar ele pelo primeiro nome, coisa que ela nunca fez durante o namoro deles. Ela admite que só de pensar nisso já se sente profundamente perturbada. Ela sente que tem zero direito de ter ciúmes, já que agora é só a meia-irmã, e ele concorda com a cabeça em silêncio. Ela segura o brinquedo perto e faz uma pergunta bem séria. Ela quer saber o que exatamente incomoda tanto ele nela ter parado com os comentários maldosos e ser educada. Ele vira as costas e explica que só odeia ela agindo, como se toda a história romântica deles nunca tivesse rolado. Ela reflete nas palavras dele, percebendo que jogar fora o passado que ela quer esquecer é a única coisa que ela ia se arrepender. Ela encara as costas dele, impressionada que ele sempre sabe articular os sentimentos confusos que ela não consegue falar. Ela pergunta se é de boa ter ciúmes de um irmão, e ele se vira pra cortar o barato dela na mesma hora. Ele zoa ela por ser incrivelmente bizarra com os amigos dele, fazendo ela fazer um bico de raiva. Ele dá um sorriso gentil, e ela cora profundamente enquanto se esconde atrás da pelúcia e chama ele de bizarro de volta. Ele sorri, notando que ela finalmente parece uma irmãzinha real. No dia seguinte, nos armários, a Yumi dá um sorriso assustadoramente educado e se apresenta pra Izana. O nosso garoto soa frio quando a Yumi dá um sorriso assustadoramente educado. Vocês sabem bem o medo que isso dá. A Yumi aperta a mão da pobre garota apavorada enquanto os outros assistem. A Izana parece incrivelmente confusa e preocupada, se perguntando se fez algo pra ofender. A Aki sussurra pra perguntar da relação dela com o Mizuto, mas ela gagueja nervosa que são só amigos com hobbies parecidos. A Yumi parece totalmente envergonhada do próprio ciúme enquanto a Izana continua sem noção da tensão pesada na sala. A Yumi desvia o olhar sem jeito enquanto o Mizuto se aproxima pra explicar na lata o mal entendido pra nova amiga. Ele diz na cara da Izana que a irmã achou que ela tinha sentimentos por ele, deixando as duas em choque com a falta de filtro. A Izana cerra o punho e declara intensamente que essa é a segunda vez na vida que ela queria ter nascido um garoto. Ela começa um desabafo bizarro sobre a menstruação, desejando um corpo que não sangre pelas regiões de baixo. O Mizuto fica com cara de tacho, perguntando se uma garota diria isso pra um cara que ela gosta. A Yumi e a Aki só ficam encarando num silêncio constrangedor. Mais tarde, as meninas andam atrás deles e veem os dois nerds conversando, notando como eles se dão super bem. A Yumi concorda pensativa que eles formam uma ótima dupla, bem na hora que a Izana vira pra ir embora. O Mizuto se despede dela, o que na hora deixa a garota socialmente desajeitada toda nervosa ao tentar falar. Ela faz uma reverência e grita o seu tchau bem alto, ganhando um sorriso caloroso e orgulhoso do nosso garoto. A Aki dá um sorriso cúmplice enquanto a Yumi olha meio surpresa.
A Aki provoca a Yumi de brincadeira sobre ainda querer ajudar a juntar os dois, deixando ela toda nervosa enquanto o episódio acaba. A história começa com um flashback da Yumi, a ex do nosso mano Mizuto, que do nada virou a nova meia-irmã dele. Lá no fundamental, ela decide se declarar deixando uma boa e velha cartinha de amor direto no armário de sapatos do garoto. Mas na hora H, o nervosismo bate com força total e ela simplesmente trava enquanto encara o envelope fechado. O Mizuto aparece pra trocar de sapato, e ela esconde a carta nas costas dando um tchauzinho dolorosamente constrangedor. Eles vão juntos pra biblioteca enquanto a cabeça dela entra em pânico total, pensando se tenta de novo amanhã. Como era o último dia das férias de verão, ela olha pra ele lendo e saca que tem que criar coragem e fazer isso agora mesmo. Ela finalmente entrega a carta direto pra ele. Ela acaba entregando em mãos simplesmente porque faltou aquela coragem básica pra dizer as palavras em voz alta. Enquanto ele lê a declaração, ela fica ali morrendo de arrependimento e desejando poder simplesmente sair correndo. Depois do que pareceu uma eternidade de silêncio agonizante, ele finalmente tira os olhos do papel. Ele sorri e diz que vai adorar seu namorado dela, deixando a garota segurando o peito em estado de puro choque. Ela mal consegue acreditar que finalmente arrumou um namorado. Olhando pra trás agora, ela coloca a culpa de tudo isso na pura inconsequência da juventude. De volta ao presente, a Izana, a amiga rata de biblioteca do Mizuto, encara apavorada uma carta de ameaça feita com recortes de revista. Ela vai até um restaurante para encontrar o chantagista, mas dá de cara com a Akatsuki acenando toda animada lá de uma das mesas. A Yumi tá lá sorrindo e admite que a carta assustadora era só uma zoeira inofensiva que elas inventaram para brincar com ela. A Izana solta um suspiro de alívio gigante, e a Yumi oferece pagar uma bebida no balcão como pedido de desculpas pelo susto. Mas a Akatsuki se aproxima com um sorriso super maligno, provocando e dizendo que elas realmente sabem do seu segredinho sujo. A Izana começa a suar frio e pergunta se por acaso elas acharam a live de teste do canal secreto de VTuber dela. A Yumi e a Akatsuki ficam num silêncio chocante, e a Izana percebe que acabou de explanar o próprio passado vergonhoso na internet de graça. Deixando esse papo de VTuber pra lá, a Akatsuki vai direto ao ponto e pergunta se a Izana tá afim do Mizuto. A Izana concorda de um jeito casual até demais, então a Yumi tem que desenhar que elas estão falando de romance, e não só como um parça. Como a Izana ainda parecia meio confusa, as meninas fazem um coração com as mãos pra deixar a ideia mais clara que água. Olhando pelo meio das mãos delas, a Izana dá um pulo e insiste que elas entenderam os sentimentos dela tudo errado. A Akatsuki só dá um sorrisinho e manda a Yumi pegar uma prova bem específica no celular dela. A Yumi dá play num vídeo do Mizuto dormindo, enquanto a Akatsuki chega perto e sussurra um cenário super sugestivo no ouvido da Izana. A Izana fica vermelha igual um pimentão com os pensamentos impuros, e a Akatsuki tira uma foto da cara de pânico dela sem dó nem piedade. Vendo a própria cara de desespero na câmera, a Izana entra em pânico, enquanto a Akatsuki pergunta toda cheia de si se ela finalmente admite. A coitada agarra a cabeça em pânico, do nada começando a se questionar se ela realmente nutre sentimentos românticos pelo garoto. Ela é super sincera e admite que não faz a menor ideia, já que nunca teve um crush de verdade antes na vida. A Yumi e a Akatsuki quase caem duras da cadeira quando percebem que esse é o primeiríssimo crush dela. Vocês já sabem muito bem como isso funciona, a Akatsuki acha essa inocência fofa demais e decide que é hora de botar a mão na massa. Ela anuncia toda empolgada que ela e a Yumi vão ajudar a Izana a descolar um encontro com Mizuto. A Yumi tenta avisar meio nervosa que nunca topou ser cupido do próprio ex-namorado, mas a Akatsuki simplesmente ignora ela. Enquanto a Akatsuki se gaba dos seus talentos de casamenteira, a Izana olha pro chão de fininho e recusa a oferta. Ela fica brincando com os dedos e explica que, de verdade, só gosta dele como amigo mesmo. Ela diz que já tá super feliz só de ficar conversando com ele, enquanto a Yumi fica encarando com uma cara super séria. Do nada, a Yumi tem um flashback da sua própria fase patética no fundamental, quando ela tinha zero confiança em si mesma. Ela lembra de forçar um sorriso falso e esconder seus verdadeiros sentimentos só pra manter aquela amizade segura com ele. Voltando pro presente, a Yumi bate as mãos na mesa com força e grita pra Izana não jogar a toalha tão fácil assim. Ela chega bem na cara da Izana, exigindo saber se ela não quer fazer todas aquelas coisas especiais que só uma namorada pode fazer. Ela descreve as melhores vantagens de namorar, tipo andar de mãos dadas na volta da escola e sair pros encontros fofos à tarde. Ela fala sobre trocar presentes de Natal e ter ele cuidando dela com todo o mimo do mundo quando ela pegar um resfriado. Chegando bem perto, a Yumi pergunta se a Izana tá mesmo de boa em ficar na friendzone sabendo que poderia ter tudo isso. Apertando a saia com o rosto vermelho de vergonha, a Izana admite chorando que quer flertar com ele e ouvir ele dizer que gosta dela. Ouvindo ela finalmente botar os sentimentos pra fora, a Yumi se levanta toda orgulhosa e dá um sorriso de satisfação. A Akatsuki vibra com o punho no ar, e as três levantam as mãos juntas pra dar o pontapé inicial na missão amanhã mesmo. A Yumi comemora junto, mas o nada congela, entrando num pânico interno pensando se ela tá realmente de boa com tudo isso. No corredor no dia seguinte, a Akatsuki explica que o passo 1 é observar como a Izana e o Mizuto interagem naturalmente. Ela diz com toda a confiança que elas só precisam achar o ponto fraco dele, embora a Yumi duvide muito que o cara tenha um. A Akatsuki cerra os punhos, insistindo que, como são um garoto e uma garota, sempre tem uma brecha pra explorar. Ela convoca as tropas pra se prepararem, e elas mudam a operação de espionagem lá pra biblioteca no fim da tarde. Elas acham o Mizuto em pé nos corredores, enquanto a Izana relaxa no parapeito da janela lendo uma light novel. A Akatsuki saca o celular pra gravar os dois por trás de um estante, indignada que o Mizuto nem tá olhando pra ela. Nosso garoto passa direto pela Izana sem nem olhar duas vezes, fazendo a Yumi sentir uma pena genuína da coitada. Do nada a Akatsuki dá um pulo e dá um zoom direto nas pernas da Izana quando o Mizuto finalmente chega perto dela. Ele avisa na maior cara de pau que a calcinha dela tá aparecendo, fazendo ela derrubar o livro num pânico total. Ela sai correndo pro banheiro com tanta pressa que literalmente larga os sapatos pra trás no meio do chão. Se reagrupando no corredor, a Izana pergunta se ele vê ela como material pra namoro, e a dupla confirma brutalmente que não. A Akatsuki decide que elas precisam de contato físico pra ele notar o charme feminino dela, deixando a Izana perdidinha. A Akatsuki cutuca os peitos enormes da Izana, dizendo pra ela não se fazer de sonsa quando tá carregando uma artilharia tão pesada. A Izana protesta enquanto a Akatsuki abraça ela por trás, explicando sua estratégia genial de focar na quantidade em vez da qualidade. Ela argumenta que se ele encostar o suficiente, vai começar a pensar naquilo, porque nenhum cara no mundo esquece uma experiência dessas. De volta à biblioteca, o Mizuto pergunta se ela tá com dor de barriga, enquanto as meninas espionam os dois do meio das prateleiras. Seguindo as ordens, a Izana pede toda nervosa pra ele olhar uma página específica e esmaga o peito direto no braço dele. Ela vai com tudo mesmo, e a Akatsuki filma tudo super empolgada enquanto a Yumi assiste com uma cara de profunda preocupação.
O Mizuto aponta o contato físico na lata, e a Izana admite na maior cara de pau que tá fazendo isso totalmente de propósito. Ela diz que como ele parece preferir peitos menores, ela achou que devia educar o garoto sobre os encantos de um corpo mais voluptuoso. Ela se esfrega agressivamente no braço dele, até ele mandar ela parar meio sem jeito, fazendo a Yumi fuzilar os dois de puro ciúme. Lá no corredor de novo, a Izana admite que deu pra trás porque ela ainda dá muito valor pra amizade que tem com ele. Ela aperta a saia e pergunta se estar apaixonada significa mesmo que ela tem que jogar a amizade deles no lixo. A Yumi percebe que ela e a Akatsuki tratam o romance como uma parada completamente separada de ser só amigos. Elas veem a pessoa que gostam como alguém especial, mas pra Izana, o romance é só uma extensão supernatural da amizade dela. Ela simplesmente não acredita que começar a gostar de alguém significa que ela tem que sacrificar a ligação que eles já têm. Percebendo que estava projetando a própria visão, a Yumi dá um sorriso carinhoso e pede desculpas por ter pressionado ela tanto assim. Ela diz pra Izana que é bem melhor ela continuar sendo fiel a si mesma, e depois olha pra Akatsuki pedindo um apoio moral. A Akatsuki topa largar as táticas agressivas, mas avisa que a total falta de amor próprio da Izana ainda é um obstáculo gigante. Ela explica que se a Izana acreditasse um pouquinho mais nela mesma, o Mizuto com certeza ia começar a olhar pra ela com outros olhos. E claro, vocês já sabem que horas são, a Akatsuki anuncia todo empolgado o clássico arco de transformação pra nossa heroína antissocial. Mais tarde, a Izana fica toda nervosa na frente do Mizuto na biblioteca, apertando o próprio suéter. As Cupidos gravam a interação do esconderijo de sempre delas, com a certeza absoluta de que a vitória já tá no papo. O Mizuto encara os lábios brilhantes dela e pergunta se ela acabou de comer um frango frito gorduroso. Ele ainda dá um sermão nela sobre comer muita fritura e ganhar peso, ignorando completamente o fato de que ela só passou um gloss na boca. Vendo essa lerdeza toda, as meninas começam a se perguntar seriamente o que diabos ela consegue ver nele. A Izana fica com cara de derrotada e aperta a gola da blusa de nervoso. As amigas dela ficam torcendo em silêncio lá das sombras. Dando um suspiro fundo, ela cria coragem e chega bem perto dele. Ela fica tão perto que as mãos dos dois estão quase se encostando. Ela chega ainda mais perto, mas ele dá um passo pra trás na hora pra manter o espaço pessoal dele. As espiãs assistem tudo na atenção, se perguntando se ele finalmente notou as investidas românticas dela. Quando ela pergunta por que ele fica fugindo, ele manda na lata que só gosta muito do próprio espaço pessoal mesmo. Ele avisa que se ela invadir o território dele mais 1 milímetro, a única coisa que aguarda ela é o puro inferno. Toda corada, ela brinca e desafia ele a mostrar como é esse tal de inferno. O Mizuto responde bagunçando o cabelo dela sem dó até virar um ninho de passarinho, dizendo que agora ela pode treinar como arrumar. A Izana cai sentada no chão e reclama do bullying dele, enquanto as espiãs sacam que ele só tá tentando esconder a própria vergonha. A Izana levanta um pente e pede pra ele continuar fazendo bullying com ela, e ele topa com um sorriso surpreendentemente gentil. Ela fecha os olhos toda feliz enquanto ele bagunça o cabelo dela de novo. A Akatsuki tira mais uma foto desse momento meloso e enjoativo lá de trás da estante. De volta ao restaurante, a Izana surta dizendo que é muito cedo pra se declarar, e a Yumi sugere com carinho dar um pouco mais de tempo pra ela. Mas a Akatsuki bate as mãos na mesa e manda ela se preparar agora mesmo, sem choro. Ela dá um sermão super sério, avisando pra Izana parar de achar que a versão do futuro dela vai fazer todo o trabalho pesado. Ela manda aquele papo agressivo de que você nunca deve deixar pra amanhã o que pode ser feito hoje. Se ela deixar ele ver ela só como amiga por anos, a declaração no futuro vai ser 1000 vezes mais difícil. As chances de sucesso dela estão completamente ligadas ao quão rápido ela vai tomar uma atitude. A Izana olha pro chão e choraminga que é só uma garota esquisita e chata, e que a única coisa boa nela são os peitos gigantes. A Akatsuki repara na confiança inabalável que ela tem nos próprios atributos antes de pedir o veredito final da Yumi. A Yumi pensa um pouco e diz que o Mizuto claramente gosta de passar o tempo com ela, então pedir mais o tempo dele é super natural. A Izana levanta o rosto com um olhar cheio de esperança e pergunta se pode mesmo ser a namorada dele, e a Yumi sorri e garante que sim. Mais tarde, no quarto dela, a Yumi recebe uma mensagem dizendo que o Mizuto topou encontrar a Izana atrás da escola às 5 da tarde amanhã. Abraçada com um urso de pelúcia, ela fala com a Akatsuki no telefone que ele provavelmente já sabe muito bem o que tá vindo por aí. Ela dá um sorriso de leve, admitindo que até ela mesma já tá começando a ficar nervosa com o grande evento. A Akatsuki pergunta se ela tá animada pro meio-irmão arrumar uma namorada, e fica pensando se ele realmente vai dizer sim. Ela comenta que dizer sim é a resposta padrão de qualquer cara, mas o nosso mano Mizuto com certeza não é um cara padrão. A única preocupação real dela é se um cara como ele vê alguma vantagem de verdade em arrumar uma namorada. Ela acha que ele provavelmente não liga pra isso, já que parece estar super de boa vivendo a vida dele completamente sozinho. Ela se pergunta em voz alta que tipo de garota faria um cara como ele realmente querer ter uma parceira do lado. A Yumi fica sentada em silêncio na cama, deixando aquelas palavras entrarem na cabeça. Os olhos dela se arregalam do nada quando a ficha finalmente cai. Na tarde seguinte, a Yumi e a Akatsuki dão uma força pra Izana pela janela aberta do térreo lá na escola. Elas jogam a autoestima dela lá em cima, garantindo que ela tá fofa demais e totalmente pronta pra isso. A Yumi olha no celular e vê que faltam 5 para 5, e o nervosismo da Izana bate com força total. Entregando um protetor labial, as Cupidos prometem ficar escondidas bem ali e dar todo o apoio direto das sombras. A Izana dá um aceno super determinado pra criar coragem. Ouvindo os passos chegando perto, as meninas se abaixam bem rápido pra sumir de vista. O Mizuto chega bem na hora, e a Izana praticamente dobra o corpo no meio, fazendo reverência pra agradecer ele por ter vindo. Vermelha de vergonha, ela gagueja dizendo que chamou ele ali pra expressar a gratidão dela. Ela logo tropeça nas próprias palavras num pânico total, fazendo o Mizuto chamar o nome dela com maior carinho. Ele diz com calma pra ela respirar fundo e falar no próprio ritmo dela, prometendo que vai escutar tudo. Com um sorriso meigo, ela pergunta se ele lembra da primeira vez que ele foi falar com ela lá na biblioteca. Ela explica que aquele encontro deixou ela incrivelmente feliz, e não foi só porque eles curtiam os mesmos hobbies nerds. Foi porque ele realmente parecia estar gostando de verdade de conversar com ela. Com os olhos cheios de lágrimas, ela admite que as pessoas sempre chamaram ela de esquisita, chata e aberração. Ela ficou tão emocionada de finalmente achar alguém que escutasse ela falar sem parar. Pela primeira vez na vida, alguém realmente deu bola pra paixão dela, deixando todos os dias muito mais divertidos. As espiãs escutam com atenção enquanto ela se declara dizendo que quer passar o tempo todo com ele. Apertando o peito, ela finalmente diz as palavras, falando que gosta dele e implorando pra ser a namorada dele. Os olhos da Yumi se arregalam de tanta tensão. O Mizuto lembra que ela sempre chamou ele de amigo, então ela logo esclarece que também gosta dele como amigo. Ele olha pra ela com toda sinceridade e admite que ela é a primeira pessoa com quem ele se deu bem tão fácil assim. Ele dá um sorriso carinhoso, reconhecendo abertamente que se eles namorassem, com certeza iam ser muito felizes juntos.
Ele diz que eles provavelmente iam esquecer as brigas só discutindo um livro novo, antes da expressão dele ficar super séria. A Yumi e a Katsuki ficam em choque quando ele pede desculpas com firmeza e diz que não pode namorar com ela. Quando ela pergunta o porquê, ele explica que é simplesmente egoísta demais pra dividir a atenção dele com mais de uma pessoa. Enquanto a Yumi olha pro chão, ele confessa que a única vaga disponível dele já tá ocupada por alguém que nem merece isso. Ele admite que mesmo não devendo absolutamente nada pra essa garota, ele ainda não suporta ver ela chorar. A Izana escuta calada enquanto ele pede desculpas pela baita mancada de usar outra pessoa como desculpa pra rejeitar ela. Ele assume toda a culpa, dizendo que são só sentimentos teimosos dele que ele não consegue negar e nem jogar a culpa em mais ninguém. Olhando bem no fundo dos olhos dela, ele diz oficialmente que não pode ser o namorado dela. A Izana fica paralisada em silêncio, tentando processar o peso daquela rejeição. Lá embaixo no esconderijo, a Yumi fica com uma cara de profunda tristeza com tudo isso. A cabeça da Yumi volta para aquela conversa no quarto sobre que tipo de garoto o Mizuto realmente ia querer ter do lado dele. Ela lembra de ter sacado que teria que ser alguém que ele quer desesperadamente manter por perto. Os olhos dela enchem de lágrimas quando a ficha finalmente cai de que ela é a pessoa que ele quer. Ela chora em silêncio, sofrendo com o fato de que agora ela não passa de uma simples meia-irmã pra ele. Na moral, tem que ter muita pena dela, galera. Ela fica se perguntando por que ele tá deixando uma ex-namorada ocupar a única vaga do lado dele. Um tempo depois, lá no banheiro, a Akatsuki e a Yumi encurralam a Izana na parede e exigem que ela se explique agora. A Akatsuki esfrega o celular na cara da Izana, mostrando uma foto fresquinha dela e do Mizuto batendo papo na biblioteca. Elas estão indignadas de como ela consegue falar com ele como se nada tivesse rolado, mas a Izana só fica vermelha e diz que eles nunca deixaram de ser amigos. Ela explica que ter o coração partido na verdade só serviu pra limpar o clima estranho entre os dois. Ela dá de ombros toda feliz, dizendo que a rejeição deixa a amizade muito mais fácil de lidar, fazendo as cupidos gritarem que ela perdeu a cabeça de vez. A história começa com o nosso garoto Mizuto irido tentando ler em paz. Ele tá preso morando com a ex-namorada que virou meia-irmã, Yumi, mas agora sua amiga maluquinha Izana interrompe a leitura. Ela encara o coitado com sangue nos olhos, dizendo que tem um instinto natural pra inspecionar as light novels dele. Especificamente, ela quer checar as páginas dos livrinhos de anime atrás de amassados suspeitos. Ela comemora como se tivesse desvendado o crime do século, deixando o nosso garoto totalmente perplexo. Ela dá uma risadinha de gremlin, apostando que ele esconde a safadeza toda onde os pais não conseguem achar. Ele dá um cascudo rápido nela, e ela resmunga que ele devia ser bem mais cavalheiro. O Mizuto só suspira pra essa palhaçada, provavelmente se perguntando por que ainda anda com ela. Ela continua abusando da sorte até ele ameaçar cortar a amizade, deixando a garota em pânico. Ela agarra o braço dele com a vida, pedindo 1000 desculpas e prometendo parar com as piadas sujas. Ele avisa que a inocência dele corre perigo se ela for lá, mas ela jura que vai se comportar. A Izana pula no parapeito da janela, largando o personagem pra explicar que só quer pegar umas novas antigas emprestadas. Ele pergunta se ela não acha estranho visitar a casa de um cara sozinha, fazendo ela olhar confusa. Ela lembra na lata que ele já rejeitou a declaração dela, então tem zero perigo dele tentar alguma gracinha. Ele desvia o olhar, sem ter como refutar essa lógica impecável. Mais tarde, a Izana espera na rua até a Yumi e sua melhor amiga Stalker Akatsuki aparecerem pro rolê. A Akatsuki já chega esculachando a blusa de gato e o tênis verde da Izana, rindo do estilo tenebroso dela. A Izana soa frio, percebendo aos poucos que as duas a chamaram só pra fazer bullying com o guarda-roupa dela. A Akatsuki aponta dramaticamente pra câmera, anunciando seu grande plano de dar um banho de loja na Izana. A Izana concorda nervosa enquanto as duas encaram ela com sorrisos assustadores, prontas pra consertar o visual dela. Elas encurralam a coitada com sorrisos doces, sabendo que ela quer ficar gata pro nosso garoto. Ela surta por estar sem grana, mas elas casualmente se oferecem pra bancar a conta toda. A Izana aceita a oferta maluca na hora, enquanto as garotas sorriem como se tivessem pego um ratinho. Elas revelam a única condição maligna, ela tem que provar absolutamente tudo que elas escolherem. Corta pra uma loja de roupas, onde as garotas esperam fora do provador parecendo mães orgulhosas. A Izana espia pra fora vermelha de vergonha, resmungando que a roupa é constrangedora demais. A Akatsuki admite toda feliz pra Yumi que tá só usando a coitada como sua boneca de vestir pessoal. A Izana avisa que finalmente tá pronta e as garotas se aproximam. A câmera sobe pelo corpo dela. Ela sai do provador, escondendo os peitos. Ela reclama que tá parecendo vítima de filme de terror, enquanto as garotas só encaram a comissão de frente dela. Ela admite timidamente que usa tamanho G, fazendo a Akatsuki perder a linha e pular direto nela. A Izana grita e implora pra ela parar de apalpar do nada. As garotas ficam em choque, encarando as próprias mãos. Vocês aí provavelmente reagiriam do mesmo jeitinho se tocassem numa mulher de verdade. Depois ela prova um vestido de tricô escandaloso com as costas nuas que deixa as duas sem palavras. Aí vem o vestido verde bem coladinho. Ela resmunga que tá apertado demais, enquanto a Yumi e a Akatsuki tomam outro choque de realidade no sistema. Escondida atrás da cortina, a Izana implora pra voltar a usar as roupas sem graça de sempre. Ela sai de novo com sua blusa amarela triste de gatinho e moletom. As garotas rejeitam o look original na hora como um desastre total. A Akatsuki cutuca os peitos dela, decidindo que precisam de roupas largas pra esconder esses buffs absurdos. Ela sugere um estilo soltinho tipo da Yumi, dando uma olhada na blusa rosa e saia branca dela. A Akatsuki alisa o queixo, percebendo que copiar a estética exata da Yumi pode causar um fogo amigo. A Izana pergunta na inocência por que copiar é um crime tão grave. A Akatsuki começa um sermão sobre o código das garotas e como manter a harmonia do look. Ela aponta direto pra Yumi, declarando que é a Yumi quem tem que mudar de estilo agora. A Izana fica super empolgada pra ver uma nova Yumi, e a Akatsuki sai correndo pra pegar roupas. A Yumi de repente percebe que foi feita de trouxa e virou a boneca de vestir da vez. Dentro do provador, a Yumi pensa em quanto tempo evitou usar qualquer coisa apertada. Rola um flashback, mostrando a versão nerd dela no Fundamental entregando um livro pro Mizuto. Ela lembra do seu passado constrangedor quando eles namoravam e estudavam juntos à noite. Ela checa o calendário, em pânico com o encontro do fim de semana com o namorado. Surtando com seu zero senso de moda, ela começa a caçar ideias de looks fofos na internet. Ela desce por infinitos artigos de dicas no celular para encontrar o visual perfeito. Quando o grande dia chega, ela desfila pela rua se sentindo super bem consigo mesma. Ela encontra o Mizuto, mas o cara dá literalmente zero reação pro look dela. Eles passam o encontro inteiro num silêncio mortal, fazendo ela achar que tá incrivelmente brega. Bem quando eles chegam nos balanços do parque para se despedir, ele finalmente abre a boca. Ele desvia o olhar e murmura timidamente que a roupa dela tá bem fofa. Aí ele solta uma bomba, pedindo pra ela não usar mini saia quando eles saírem.
Ele sai correndo na mesma hora, deixando ela parada ali tentando processar o que acabou de rolar. Ela vê ele fugindo, com o cérebro fritando pra analisar essa regra bizarra da minissaia. Ela brinca com as mãos, sentindo um frio gigante na barriga. O rosto dela fica vermelhão, secretamente adorando que ele tá agindo tão possessivo com ela. Ela puxa a saia pra baixo toda feliz, sorrindo que nem uma boba o caminho todo pra casa. De volta ao presente, Ayumi morre de vergonha, constrangida por ter baseado todo o seu guarda-roupa na aprovação dele. Ela abre a cortina de uma vez. Ela arrasa com uma blusinha verde nova e calça branca. Ela pergunta como ficou, e as garotas na hora enaltecem a nova vibe chique dela. A Akatsuki elogia o corpo dela, notando como ela ficou ótima de calça jeans branca. Ayumi se olha no espelho, decidindo que finalmente é hora de largar a bagagem do fundamental. Ela decide comprar, e a Akatsuki toda empolgada aponta pra Izana dizendo que é a vez dela. A Izana acha que a blusa branca nova é fofa demais, mas a Akatsuki diz que essa é a ideia. A Izana pede um segundo sozinha enquanto as garotas esperam na porta. Ela espia pra fora dizendo que vai levar, ganhando um selo real de aprovação. Ela mostra a tela do celular pra explicar por que se decidiu tão de repente. Acontece que ela mandou uma selfie pro Mizuto, e o nosso garoto deu uma nota sólida por mensagem. A Yumi fica meio pega de surpresa enquanto a Izana sorri, super animada pro rolê de amanhã. Enquanto isso, Mizuto anda por uma livraria, lembrando da sua época de namoro no fundamental. Ele e a Yumi costumavam andar de mãos dadas nos corredores, se conectando totalmente pelos livros de mistério. No flashback, a Yumi acha o livro que quer, mas reclama do preço salgado. O Mizuto manda braba dizendo que tem a série toda e convida ela pra ir pegar emprestado. A Yumi vira um pimentão na mesma hora só de pensar em visitar a casa dele. O Mizuto perde a coragem tão rápido quanto, prometendo sem jeito levar o livro pra escola. Ele admite que eles deram pra trás simplesmente porque o namoro deixava tudo pesado demais. De volta ao presente, ele tá lendo na mesa quando o celular vibra com uma mensagem. A Izana avisa que finalmente chegou no portão da casa dele. Os pais dele abrem a porta e ele logo insiste que ela é só uma amiga normal. A Izana entra no quarto, pedindo pra saquear a coleção gigante de livros dele enquanto ele parece exausto. Ele pergunta por que a Yumi tá espreitando na porta, e ela diz que tá ali pra proteger a Izana. Ele suspira pra essa desculpa esfarrapada, bem quando a Izana ofega com um achado de sorte. Ela levanta uma light novel clássica e pede permissão pra dar uma lida nela. Ela tira as meias e pula direto na cama dele, fazendo a Yumi perder a cabeça. A Yumi aponta o dedo tremendo, gritando com ela por invadir a cama de um garoto assim do nada. A Izana só dá de ombros, dizendo que teve permissão, enquanto a Yumi questiona os instintos de sobrevivência dela. A Izana lembra na inocência que o Mizuto já rejeitou ela, então tem zero motivo pra se preocupar. A Yumi senta no chão derrotada, enquanto o Mizuto diz que trata a Izana como qualquer amigo homem. Ele joga um livro pra Yumi pra ver se ela dá uma relaxada. A Izana anuncia que terminou o livro e pede na cara dura pro Mizuto massagear os ombros tensos dela. Ela diz que a comissão de frente gigante dá dor nos ombros. A gente sabe que vocês queriam ter os problemas desse cara em vez da vida real. Ela esfrega o pescoço dramaticamente e se joga pra trás no colchão igual um peixe morto. Ela fica rolando até ele finalmente ceder e concordar em fazer uma massagem nela. Ele ajoelha atrás dela pra começar a trabalhar nos ombros. Ela cora e implora de brincadeira pra ele ser gentil. Ele para, exigindo saber por que ela tá agindo igual um clichê de light novel barata. Ela admite que tá fazendo a personagem safada, então ele aperta os ombros dela com força letal. Ela grita de dor de verdade, enquanto a Yumi abaixa o livro, totalmente horrorizada com a dinâmica deles. A Yumi pula, acusando os dois de namorar escondido, mas eles insistem que isso é normal. A Yumi aponta pra eles, declarando em alto e bom som que finalmente resolveu o mistério dessa relação bizarra. Ela esculacha os dois por não terem limites pessoais porque nenhum deles tem amigos de verdade. Eles ficam ali com cara de depressão, admitindo que ela tem um pouco de razão. Eles tentam defender a amizade de um jeito estranho, enquanto a Yumi só encara os dois sem acreditar. A Yumi manda eles pararem de ser esquisitos na cama, e a Izana brinca sobre a irmã possessiva dele. O Mizuto suspira concordando, fazendo a Yumi surtar antes da Izana pedir casualmente pra ele colocar as meias nela. Ele concorda sem pensar duas vezes, deixando a Yumi exigindo saber por que ela não consegue se vestir sozinha. A Izana segura os peitos, dizendo que se curvar dá trabalho demais com o tamanho dela. Ela admite que adora ser mimada, ele desliza a meia no pé dela e ela dá um sorriso doce. Ela pergunta onde é o banheiro, e a Yumi pula na chance de acompanhar ela pra fora. Lá no corredor, a Yumi pergunta se ela ainda gosta dele, e a Izana diz que sim. A Izana explica que os sentimentos dela não somem num passe de mágica só porque eles não estão namorando. Ela diz que sempre vai gostar dele, fazendo a Yumi perguntar se dói admitir isso. A Izana pensa um pouco, achando que ficaria com um pouco de ciúmes se ele arrumasse uma namorada. Mas ela admite que ficaria com muito mais ciúmes se ele fizesse um novo amigo próximo. Ela quer continuar sendo a pessoa favorita dele pra conversar, chamando isso de puro instinto territorial. Ela pergunta como a Yumi se sentiria se uma irmã aleatória entrasse do nada na vida dele. A Izana olha pra baixo, confessando que tá apavorada porque o Mizuto é o único amigo de verdade dela. A Yumi escuta calada enquanto a Izana se preocupa em ser substituída. A Yumi percebe que a Izana não quer ser dona dele, ela só não quer ser esquecida. A Yumi sorri e pergunta se elas também podem ser amigas. A Izana fica surpresa, mas aceita a oferta toda feliz. Ela avisa que a Yumi não pode substituir o Mizuto e a Yumi concorda suavemente. A Yumi dá um sorriso caloroso, e a Izana finalmente pergunta de novo onde é o banheiro. De volta ao quarto, a Yumi encurrala o Mizuto por tratar a Izana como uma verdadeira princesa. A Yumi agarra a própria coxa. Ela tira a própria 678 de forma agressiva, deixando a perna nua. Ela empurra o pé descalço na direção dele, exigindo que ele coloque de volta. O Mizuto aponta esse lado competitivo bizarro dela, mas ela toda nervosa manda ele fazer mesmo assim. Ele desliza o tecido preto lentamente pela perna dela. O rosto da Yumi fica vermelho que nem pimentão com um toque. Ela de repente solta um suspiro alto. Ela desvia o olhar fingindo que nada aconteceu. O celular dele acende com uma mensagem de SOS da Izana. Eles olham e veem que ela tá presa conversando com os pais dele. Voltando pra casa no pôr do sol, a Izana agradece por ele ter salvado ela do interrogatório dos pais. Ela comenta que os pais dele acharam que ela era ex, o que pega ele de surpresa. Ela admite que só disse que eles são amigos porque não aguentava dizer que ele a rejeitou. Ela fecha os olhos, confessando que ainda não se recuperou totalmente do coração partido. Ela para e pede pra ele continuar consolando ela sempre que puder. Eles param na faixa de pedestres, concordando que ficar em casa lendo é o melhor plano pro fim de semana. Ele tem um flashback dos encontros na biblioteca no fundamental. Ele lembra de como a Yumi parecia feliz naquela época. A Izana sorri e chama ele de amigo precioso, deixando ele pensativo.
Ele observa ela ir embora, acenando enquanto ela desce a rua. Ele se pergunta se ele e a Yumi ainda seriam tão próximos se nunca tivessem namorado. Ele sabe que nenhum dos dois jamais poderia ser como a Izana. O Mizuto fica sozinho debaixo dos postes de luz, preso com seus sentimentos complicados. A história começa com o nosso garoto Mizuto aos beijos com a namorada. O Mizuto é o clássico nerdão antissocial, e agora ele tá suando frio num beco qualquer da cidade. Ele encara o chão como se ali estivesse os segredos do universo, num silêncio puro e agonizante. Os dois ficam durinhos dentro da enorme caverna nerd do quarto dele. A Yumi admite que tá nervosa, e o Mizuto coça a nuca pra disfarçar o seu próprio ataque de pânico. Ela corre e diz que é a primeira vez no quarto de um garoto, e ele repete a mesma coisa de um jeito bem tosco. Do nada ela puxa o colarinho dele pra exigir lealdade. O nosso mano só pisca surpreso antes de dar um sorriso de leve. Ele faz um gesto suave pra cama. Todo o resto do quarto tá completamente soterrado por pilhas gigantescas de light novels. A Yumi encara o colchão em pânico, percebendo que vai ter que sentar na zona de perigo universal dos animes. O rosto dela fica vermelho enquanto hesita. Ela finalmente senta bem na beiradinha e agarra a saia como se fosse a vida dela. O Mizuto senta bem do lado dela. Os dois congelam feito duas estátuas. Desesperados pra quebrar o gelo, eles começam a jogar a pior conversa fiada possível sobre a coleção de livros dele. A Yumi cora ainda mais e avisa que se ele continuar encarando desse jeito, ela vai acabar dando um curto-circuito. Ela se vira e devolve o olhar com os olhos arregalados. O Mizuto encara ela de volta com um foco bem intenso. Ela fecha os olhos e se inclina pro beijo inevitável. Mas esse idiota estraga o clima pegando um livro e chamando ela pra lerem juntos. A Yumi abre os olhos na mesma hora, sem acreditar. Em vez de tomar atitude, esses dois pamonhas ficam lendo lado a lado em silêncio por 2 horas seguidas. O Mizuto finalmente fecha o livro dele e se levanta. Ele chama o nome dela de leve. Ele diz que é hora de ir pra casa, o que destrói as esperanças dela na hora. Ele dá uma desculpa tosca sobre os pais dela se preocuparem. Enquanto andam, a Yumi fica remoendo o fato de que eles já estão namorando há 6 meses. Ela faz bico pro chão, pensando se esse cara chamou ela lá só pra ler que nem um bibliotecário. O Mizuto quebra o silêncio pra dizer que se divertiu. Ela dá um aceno fraco antes dele se despedir na moral. Ele vira as costas e vai embora. A Yumi só fica olhando ele ir embora com aquela cara de tacho. Assim que ela some de vista, o nosso garoto desaba no chão e agarra a própria cabeça. Vocês estão ligados, ele xinga a própria covardia patética por ter estragado um clima romântico tão perfeito. O novo semestre começa, e eles conversam sobre as turmas do 3º ano no caminho pra escola. A Yumi fica bolada quando ele finge que não liga se eles caírem em turmas diferentes. Ele logo admite que quer ela na mesma turma. Isso traz o sorriso radiante dela de volta na hora. Eles olham nervosos pro mural gigante de turmas lá no pátio. O Mizuto acha o nome dele na turma 1 e começa a olhar as outras listas. A Yumi descobre que caiu na turma 3, ou seja, o casal foi oficialmente separado. Mais tarde na biblioteca, ela deita a cabeça na mesa e reclama de saudade dele. Ela morre de preguiça de ter que fazer novos amigos tudo de novo. Ele faz carinho na cabeça dela e promete que eles podem ficar lá depois da aula. Ela resmunga que queria fazer coisas normais de escola juntos no último ano do ensino fundamental. O Mizuto garante que eles ainda podem fazer vários rolês clássicos de casal fora da escola. Ele fala do Natal e do Dia dos Namorados, e ela já levanta o dedinho pra selar o compromisso. Eles selam a promessa juntos. Uns dias depois, a Yumi entra correndo na biblioteca meio atrasada. Quando ele pergunta o motivo do atraso, ela anuncia toda empolgada que fez uma amiga. Ela conta toda orgulhosa como fez amizade com uma colega por causa de um livro no recreio. Ela diz que namorar com ele deu a coragem que ela precisava pra vencer a fobia social. Ele sorri, mas do nada ela lembra de um título específico. Ela começa a fuçar nas prateleiras da biblioteca pra achar. Ela puxa toda feliz o exato livro que a nova amiga recomendou. Voltando pra casa, ela fisicamente não consegue parar de falar dessa nova best. A obsessão continua na biblioteca, e o Mizuto começa a ficar com cara de paisagem. Ele tenta chamar ela pra sair no fim de semana, mas ela dá um fora de leve porque já tem outros planos. Agora o nosso garoto tá preso olhando pela janela da sala que nem um cachorrinho abandonado. Ele vê a Yumi dando risada com as amigas. Ele observa ela com uma cara amarrada. A Yumi finalmente alcança ele nos armários de sapato depois da aula. Ela pede desculpa por ter se enrolado com as amigas, mas ele só dá um corte bem frio. Ele vira as costas e vai embora. Ela fica lá parada, totalmente confusa com essa atitude fria. Na volta pra casa, ela fala da amiga de novo, e ele manda ela calar a boca na lata. Ele lança um olhar mortal e diz que tem zero interesse na vida social dela. As palavras duras atingem ela como um soco no estômago. Ela força um sorriso doloroso e concorda baixinho em parar. Ele sai marchando na frente, deixando ela pra trás toda triste. De volta ao quarto, Mizuto suspira pela própria atitude tóxica e decide pedir desculpa amanhã. No dia seguinte, a Yumi deixa de sair com as amigas novas pra ir ver ele. Mas quando ela entra na biblioteca, ela vê o namorado de papinho com outra garota. Ele tá sentado na mesa de sempre deles, recomendando livros pra uma colega qualquer. A Yumi se esconde atrás de uma estante, com o coração vindo parar na boca. Ela vê a garota agradecer e sai correndo, queimando de ciúme adolescente. Ela sai de trás das estantes enquanto esconde o rosto devastado. O Mizuto tira os olhos da leitura. Ela fica parada em silêncio bem na frente da mesa dele. Ele pisca surpreso. Ele levanta rápido e pede desculpa por ter agido feito um babaca. Ele tenta se explicar desesperadamente. Ele admite que parecia que ela estava se afastando dele. Ele confessa que vê ela passando o tempo todo com gente nova deixou ele morrendo de ciúme. Ele se curva profundamente e implora pelo perdão dela. A Yumi olha pra ele de cima e pergunta por que ele odeia que ela tenha amigos. Ela joga na cara a hipocrisia dele de flertar com outra garota bem na frente dela. Ela grita que ele deu o lugar dela, enquanto ele tenta explicar que só estava ajudando. Ela acusa ele de se encontrar com a garota escondido e grita que ele é um traidor, deixando ele em choque. Ela fuzila ele com o olhar, com os olhos cheios de lágrimas. Ele fica na defensiva com essa acusação maluca, enquanto ela parece totalmente destruída. Ela chora perguntando como ele pôde trair ela no exato lugar onde se conheceram. Enquanto ela chora pelas memórias arruinadas, ele finalmente explode e grita que não traiu. A Yumi se assusta com um grito repentino dele. Ele se arrepende na hora de ter levantado a voz. Ele pede desculpa baixinho, mas insiste teimosamente que tá falando a verdade. A Yumi só vira as costas e vai embora, deixando ele sozinho na biblioteca silenciosa. De volta ao presente, a Yumi senta no quarto e admite que sabe que foi só um mal-entendido. Mas isso não muda o fato de que a ferida no coração dela ainda dói. Ver o cara em quem ela mais confiava com outra pessoa quebrou ela por inteiro.
Isso manchou pra sempre as memórias deles e arruinou aquela doce promessa de dedinho que fizeram. Enquanto isso, o Mizuto deita na cama e aceita que foi só um moleque orgulhoso e ciumento. Ele odiava ver ela ficando independente porque queria ela só pra ele. Ele se convenceu de que ela só falava com ele por pena, o que feriu o ego gigante dele. Olhando pra trás, ele percebe que ela só estava tentando compartilhar a felicidade com ele. Se ele tivesse só se juntado ao novo grupo de amigos dela, eles teriam ficado super de boa. Vocês sabem como é, a gente estraga uma coisa boa porque é teimoso demais pra simplesmente falar o que tá sentindo. Ele cerra os punhos sabendo que ele mesmo causou tudo isso. Eles tentam pegar o mesmo livro de mistério sem querer numa livraria. Eles ficam cara a cara e explicam sem jeito que a biblioteca da escola não tem os últimos lançamentos. Ele aponta todo sem graça que ela também veio ali pra comprar. Ela agradece por ele deixar ela ficar com o livro e ele pergunta se eles podem conversar. Eles vão pro McDonald's, onde o Mizuto admite que esse atrito sem fim entre eles está cansativo. Ele pede desculpa formalmente pela briga e sugere que eles finalmente façam as pazes. Ela dá um aceno de leve. Mas voltando pra casa, o Mizuto percebe que ela nunca pediu desculpa pelas acusações malucas dela. A Yumi olha pras costas dele, se perguntando por que ele não anda mais do lado dela. Ele fica remoendo o fato de que ela não disse uma única palavra de arrependimento. Essa reconciliação superficial só faz ele se sentir ainda pior. Ela se pergunta em silêncio se eles realmente fizeram as pazes. De volta ao quarto, a Yumi encara a tela do celular. Ela digita um convite pro festival de verão, mas apaga por puro medo. Ela acaba vagando sozinha pelo festival lotado com seu yukata rosa. Ela fica parada perto de uma loja fechada, parecendo incrivelmente solitária. Ela abraça os joelhos, admitindo que estava com muito medo de convidar ele pra sair. Ela estava se apegando à ilusão ingênua de que ele ia achar ela num passe de mágica igual no ano passado. Ela espera na sombra, se agarrando a um pingo de esperança. Foi muita idiotice esperar que as coisas fossem se resolver sozinhas. Os olhos dela se enchem de lágrimas ao perceber que devia ter falado o que sentia direito. Ela chora pelo fato de que a briga idiota deles arruinou o que poderia ter sido uma noite perfeita. Na manhã seguinte, ela fica na cama abraçada no bicho de pelúcia na mais pura depressão. Ela esperou a noite toda por uma mensagem no aniversário de um ano deles, mas ele nunca mandou nada. As férias de verão inteiras passam sem que eles se vejam uma única vez. O outono chega e a escola começa a se preparar para o grande festival cultural. O Mizuto ajuda a pintar um pôster gigante de estrela para a turma deles. A Yumi faz corrente de papel toda feliz com um novo grupo de amigos. Enquanto isso, o nosso garoto volta a ler sozinho na biblioteca. Durante a fogueira à noite, eles ficam totalmente separados, com o Mizuto olhando ela de longe. O inverno chega e a Yumi anda pela cidade completamente sozinha. Ela olha para uma árvore de Natal gigante enquanto se sente totalmente isolada. Sentada num banco de parque congelante, ela vê outro casal dividindo um cachecol. Ela se abraça bem forte contra o vento gelado de inverno. Ela lembra de sentar nesse exato banco no ano passado quando ele deu a jaqueta para ela. Ela sente muita saudade daquela proximidade deles. Até o jornal local tá entrevistando casais felizes só pra esfregar na cara dela. Na casa dele, o Mizuto abre a porta da varanda pra ver a neve caindo sozinho. O dia dos namorados chega, e ela passa pelas vitrines de chocolate de mãos abanando. Eles chegam até o dia da formatura, onde finalmente acabam com o sofrimento desse relacionamento que já estava morto. Como os dois feriados passaram sem uma única palavra, o Mizuto sabe que não tem mais volta. Então ele chuta o balde e termina tudo com ela. Ele fica perto da janela, percebendo que o amor e o ódio dele estão em guerra. O carinho e o ressentimento por ela são inegavelmente reais, destruindo ele por dentro. Era pura agonia tentar ignorar a realidade de como eles faziam um ao outro miseráveis. As brigas constantes foram acabando com a sanidade dele até ele não aguentar mais. Pra ele, o término pareceu uma libertação total. Mas o destino tem um senso de humor doentio. Os pais solteiros deles marcam um jantar chique. O Mizuto olha em puro pânico quando o pai dele apresenta a Yumi como sua nova meia-irmã. Pois é, vocês adivinharam? Os deuses dos animes exigem que eles morem sob o mesmo teto. De volta ao presente, o Mizuto grita pra nova meia-irmã parar de saquear a estante dele. A Yumi retruca que irmãos dividem tudo enquanto segura uma light novel bem familiar. Ele aponta que esse é o exato livro que eles leram juntos naquele encontro desastroso no quarto. Ele dá um sorrisinho e zoa que ela devia estar distraída demais com os próprios pensamentos impuros pra lembrar da história. A Yumi fica toda nervosa na hora e nega, insistindo que a história só entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela aponta o dedo toda dramática, acusando ele de ter armado aquela armadilha romântica de propósito. Ela dá um sorriso convencido, forçando ele a suspirar e admitir que estava uma pilha de nervos. Ele manda ela rir à vontade do covarde que a regou completamente, deixando ela totalmente sem palavras. Ele olha pra ela com calma enquanto ela exige saber o que ele quis dizer com arregou. Ela fica vermelha igual um pimentão e admite que foi lá naquele dia totalmente pronta pra ação. Ele grita na defensiva que recuou porque ela parecia apavorada, mas ela berra que era só empolgação de nervosismo. O Mizuto fica totalmente sem palavras enquanto ela declara com paixão que estava afim o tempo todo. Ela grita de frustração e ele só encara o chão, processando essa revelação bombástica. Eles ficam num silêncio chocado, percebendo que os dois perderam meses se sentindo super inseguros por absolutamente nenhum motivo. A Yumi exige o tempo perdido dela de volta, e eles voltam na mesma hora a bater boca alto que nem um casal de velhos. Eles se fuzilam com o olhar, rosnando uma frustração mútua. Os dois viram a cara bufando de irritação. A história começa com o nosso garoto Mizuto de boa, até que sua ex-namorada e atual meia-irmã, Yumi, entra rasgando, branca feito cera. Ele encara a garota na maior confusão enquanto ela gagueja desesperada sobre um monstro horrível invadindo o espaço pessoal dela. Ela descreve um demônio preto e veloz, e quando Mizuto quase solta a temida palavra com B, ela berra feito louca pra calar a boca dele. Armados com uma lata de inseticida, os dois começam a bater boca pra ver quem vai lidar com a ameaça pré-histórica. Como ela trancou a fera dentro do próprio quarto, o bicho basicamente tomou conta do pedaço como seu novo território. O Mizuto zoa a cara dela por estar morrendo de medo, mas na real, nenhum dos dois quer voltar lá pra dentro. Com os pais presos fora da cidade por causa de um tufão, a Yumi implora pra dormir no quarto dele pra não passar a noite sozinha. Ele fica com uma cara de quem comeu e não gostou, mas no fim acabam deitados de costas um pro outro na cama dele. Ela provoca dizendo pra ele não tentar nenhuma gracinha, e o garoto só revira os olhos pra ela. A Yumi joga na cara que ele nunca teve coragem de tomar atitude no ensino fundamental, o que rende um boa noite bem mal-humorado. Avançando pras 3 da manhã, o nosso protagonista acorda de supetão no meio da madrugada com o susto da vida dele. Ele vira pro lado e quase tem um treco do coração quando percebe que a Yumi se aninhou bem pertinho do rosto dele.
Ele fica encarando a expressão pacífica dela, percebendo que faz uma eternidade desde que estiveram tão perto assim. Ele sussurra o antigo nome dela. Enquanto ela dorme sem fazer a menor ideia, ele se força a virar de costas e fechar os olhos. Ele não mede palavras para lembrar a si mesmo que agora são irmãos, dizendo que não pode se dar ao luxo de guardar nenhum sentimento antigo. Na manhã seguinte, a Yumi volta ao normal, zoando o Mizuto por ser tão patético e medroso com insetos quanto ela. Ela passa desfilando por ele com um biquinho convencido, enquanto ele só suspira e tenta focar na leitura do seu livro. Os pais percebem o clima e brincam que eles parecem um casal de velhos passando por uma crise no casamento. O coroa menciona uma viagem em família pro interior que tá chegando, o que soa como pura tortura pro nosso garoto. Quando o pai sugere levar roupa de banho pro rio, os dois recusam na hora para poderem ficar em casa lendo. A mãe toda animada insiste que a Yumi precisa de um biquíni novo e manda ela arrastar o Mizuto pra loja. Ela comenta na lata que o maiô escolar antigo não cabe mais na Yumi, fazendo questão de destacar o desenvolvimento físico recente dela. A Yumi fica vermelha igual um pimentão com fogo amigo e gagueja um protesto fraco sobre ter que levar o meio-irmão. Mas ela admite toda tímida que na verdade não liga pra companhia dele, então a mãe expulsa os dois de casa toda feliz. Quando a Yumi finalmente sai do quarto, ela tá no estilo, usando óculos e um boné. Ela explica pro Mizuto super cético que precisa de um disfarce para que ninguém da escola veja os dois juntos na rua. Ela enfia um boné de beisebol cinza nas mãos dele e exige que ele coloque a parada também. Ela insiste que ele precisa disso porque as notas altas nas provas deixaram ele famoso demais na turma deles. O Mizuto acha que ela tá tratando os dois como celebridades, mas ela avisa sobre os boatos cabulosos de namoro que enfrentariam. Ela mesma enfia o boné na cabeça dele, enquanto ele fica lá parado com aquela cara de morto por dentro. Depois ela tenta forçar um par de óculos falsos nele, mas aí ele impõe um limite e recusa na cara dura. A Yumi resmunga toda corada, murmurando que ele até ficaria bem estiloso. O Mizuto acampa num banco do lado de fora dos provadores, parecendo um marido entediado no shopping. Ele espera igual um marido entediado, um sentimento que vocês, solteiros degenerados, nunca vão experimentar, até a Yumi espiar pra fora. Assim que ele confirma que a área tá limpa, ela pergunta toda nervosa se pode mostrar o que escolheu. Ele se faz de sonso antes dela sussurrar, toda tímida, que quer desfilar com a roupa de banho. Nosso garoto entra em pânico na hora, mas ela jura que é a primeira vez comprando um e precisa muito da opinião dele. Antes que ele consiga bolar um plano de fuga, ela puxa a cortina. Ela sai arrasando num biquíni branco cheio de babados, parecendo tão envergonhada que poderia entrar em combustão espontânea. Quando ela pede o veredito, um Mizuto todo corado olha pra qualquer lugar menos pra ela e murmura um elogio desajeitado. Nada satisfeita com essa avaliação mixuruca, ela exige que ele diga algo um pouquinho mais fofo sobre ela. Ele começa a suar frio tentando manter o olhar respeitoso, enquanto o coração dele quase sai pela boca. Em vez de elogiar o corpo dela, o cérebro dele dá tela azul e ele acaba elogiando a devoção dela à família. Ela fica super confusa, então ele grita na defensiva que não pode simplesmente comentar sobre a aparência dela sem deixar o clima esquisito. A Yumi fica vermelha de raiva e grita que queria que ele avaliasse o biquíni, e não o corpo dela em si. Ele fica lá parado com cara de tacho enquanto ela nega furiosamente ter pedido qualquer validação pessoal. Ela bate a cortina bem na cara dele, deixando o coitado suspirar em total derrota. Mais escondida em segurança atrás do tecido, a Yumi sorri pra si mesma, secretamente empolgada por ele ter gostado. Caminhando juntos pra casa no pôr do sol, o Mizuto agradece com sarcasmo por ter sido arrastado pra essa maratona de compras. Eles voltam pras implicâncias de sempre, com a Yumi zoando ele por ter secado ela, enquanto ele diz que ela tava se exibindo. Eles param de repente no meio do caminho, quando avistam um muro de pedra muito familiar num beco silencioso. Eles lembram de terem se beijado bem aqui no ensino fundamental. A lembrança bate forte, mergulhando o beco inteiro num silêncio pesadíssimo. A Yumi olha pra baixo com tristeza, claramente sobrecarregada pelo peso da história complicada deles. O boné dela escorrega e cai no chão. Ela olha pra ele com as bochechas coradas. Eles chegam perigosamente perto, com uma tensão que dava pra cortar com uma faca. A Yumi fecha os olhos devagar, crente que ele ia se aproximar e recriar o romance do passado. Assim como vocês, degenerados assistindo em casa, ela tá esperando aquele beijão de cinema. Mas em vez disso, o Mizuto só dá um peteleco impiedoso na testa dela. De volta à sala de casa, a Yumi esfrega a cabeça e muda de assunto, agradecendo por ele ter emprestado um livro. Ela dá um sorriso caloroso e surta como uma nerd sobre a história, provando que eles conseguem ter uma conversa normal. O Mizuto dá um sorriso sincero, o que faz ela começar a se contorcer na hora, parecendo uma pilha de nervos. Ela pergunta toda sem jeito se ele tem mais alguma recomendação, e ele gagueja um sim. Os pais assistem a essa interação dolorosa da mesa da cozinha e começam a zoar os dois na mesma hora. A Yumi fica toda atrapalhada e grita pra eles pararem de tratá-los como um casal prestes a noivar. A mãe só dá risada e pede desculpas, dizendo que tá super feliz de ver a filha se dando bem com um garoto. O Mizuto só suspira, percebendo que a zoação implacável dos pais significa que eles finalmente foram aceitos como uma família de verdade. Mais tarde, a Izana aparece pra ver um filme e casualmente usa o colo do Mizuto de travesseiro, deixando a Yumi possessa. Ele faz um cafuné de leve na garota de cabelo verde enquanto a Yumi fuzila os dois com o olhar, fervendo de ciúmes. Pra piorar a situação, a Izana abre o moletom na maior naturalidade, revelando a regata e um pedacinho do sutiã. O olho da Yumi treme tanto que quase pula da órbita, enquanto ela assiste a essa demonstração descarada de intimidade. Ela quase dá um curto-circuito quando a Izana enfia a mão e começa a coçar o peito de boa, bem em cima dele. A Yumi começa a ter uma alucinação agressiva em versão chibi do Mizuto fazendo cócegas no peito dela de propósito. Na cabeça dela, eles estão a um passo de pular a fase do namoro e casar ali mesmo no sofá. O filme finalmente acaba, botando um ponto final no colapso mental da Yumi. A Izana olha pra cima com cara de cachorro pidão e pergunta ansiosa pela crítica oficial dele. Nosso garoto engata num monólogo super nerd sobre a estrutura narrativa e a direção de arte do filme. A Izana sobe no sofá e chega perigosamente perto pra absorver cada palavra que ele diz. Ele elogia a visão única do diretor, e a Izana concorda com a cabeça como se ele estivesse pregando a palavra divina. Ela concorda toda empolgada, elogiando o filme em voz alta por satisfazer os fetiches específicos dela. A Yumi fica lá sentada com cara de quem quer cometer um homicídio, totalmente perdida no linguajar otaku de alto nível deles. A Izana só continua tagarelando feliz da vida, ignorando completamente a aura assassina irradiando do outro lado da sala. A Yumi sua de frustração, percebendo que não consegue competir com os interesses profundos que eles compartilham. Ela vira a caneca com raiva até o Mizuto perguntar na maior naturalidade se pode dar um gole. Com preguiça de buscar outro copo, ela entrega a bebida de mau humor sem pensar duas vezes. Ele dá um gole, e a Izana encara os dois com os olhos arregalados. O Mizuto reclama que tá exausto, e a Izana zoa ele por ter zero resistência física.
Ele sorri e se defende, mas de repente a Izana fica super sem graça e vermelha igual pimentão. Ela aponta timidamente que os dois meios-irmãos acabaram de dar um beijo indireto na maior naturalidade. Ela fica chocada que nenhum dos dois liga pra isso, se perguntando se isso é só um comportamento normal de família. Quando Mizuto boceja de novo, a Izana bate nas pernas toda feliz e oferece o colo pra retribuir o favor. Antes que ele consiga se mexer, a Yumi agarra o braço dele com violência e grita pra ele parar. A Izana tenta melhorar a oferta fazendo propaganda da bela vista dos peitos tamanho G dela. Ela se aproxima e sussurra que até limpa as orelhas dele como um serviço de bônus especial. O Mizuto admite que isso soa aterrorizante, então ele só desaba pro lado e acaba dormindo em cima da Yumi. A Yumi cora furiosamente quando a cabeça dele pousa bem em cima das coxas dela. A Izana assiste ele cochilando e percebe que ele só escolheu a Yumi pra escapar da ameaça de limpeza de ouvido. Ela pergunta se realmente parece ser tão desastrada assim, e a Yumi manda um sim bem frio e direto na lata. Mas a Izana só dá um sorriso caloroso, decidindo que ele tá fofo demais pra ela continuar brava. A Yumi percebe o quanto essa garota realmente gosta dele, mesmo com a Izana pensando em limpar a orelha dele de qualquer jeito. A Yumi avisa que deixar uma amadora cutucar o seu canal auditivo é a receita perfeita pro desastre. A Izana muda de ideia na hora e sugere que pode só roubar um beijo dele, fazendo a Yumi entrar em pânico. A garota de cabelo verde aponta que ele tá totalmente apagado, mas a Yumi lembra com raiva que tá sentada bem ali. A Izana bate no queixo e decide guardar o primeiro beijo pra um cenário um pouco mais romântico. A Yumi entra no modo palestrinha, dizendo que ela precisa valorizar momentos importantes como esse. A Izana admite que o Mizuto é o único cara que ela quer e elogia a Yumi por mostrar um autocontrole tão incrível. Ela confessa que sente que vai explodir toda vez que ele encosta no cabelo dela. Ela compara o coração acelerado a uma heroína apaixonada, o que honestamente parece metade de vocês tentando flertar. Ela suspira dizendo que, como são só amigos platônicos, existe um limite bem claro do que eles podem fazer. Ela brinca sobre adicionar a palavra colorida depois de amizade, fazendo a Yumi engasgar de horror. A Yumi corta essa ideia na hora, se recusando a apoiar qualquer palhaçada de amizade colorida debaixo do teto dela. A Izana só dá risada, sabendo que o Mizuto é certinho demais pra topar uma coisa dessas de qualquer forma. Ela admite que discutir segredos picantes com a presidente de classe é muito excitante, ganhando um olhar de puro nojo. Tendo causado caos o suficiente por uma tarde, a Izana anuncia toda alegre que tá indo pra casa. Na saída, ela provoca a Yumi por desbloquear um evento raro de CG ao fazer o Mizuto dormir no colo dela. Finalmente sozinha, a Yumi fica sentada em silêncio com o meio-irmão adormecido. Ela sussurra o nome dele bem baixinho. Ela finalmente entende por que ele hesitou em beijá-la lá no beco mais cedo. Ela percebe que tentar reviver as memórias antigas é só uma armadilha perigosa alimentada por sentimentos que ainda restam. Ceder a essa tentação só destruiria a frágil dinâmica familiar nova que eles construíram juntos. Eles nunca vão poder apagar o término amargo, e definitivamente não podem apagar o novo status de irmãos. Mais tarde, a Yumi tá lavando as mãos quando a mãe embosca ela em busca de uma fofoca quente. Ela exige saber na hora o que realmente tá rolando entre o Mizuto e a amiga peituda de cabelo verde. A Yumi tenta disfarçar, explicando que eles são só amigos próximos que por acaso leem os mesmos livros. Mas a mãe tem certeza que eles estão namorando escondido e só não contam porque são muito tímidos. A Yumi menciona sem querer que eles viram um filme juntos, o que só faz a coroa dar uns gritinhos de empolgação. Ela chega pertinho e praticamente implora pelos detalhes suculentos do encontro na sala de estar. A Yumi admite com relutância que a Izana usou o colo dele de travesseiro e deixou ele fazer cafuné nela. Ela até descreve o incidente descarado da coçada no sutiã, parecendo profundamente traumatizado. A mãe bate palmas de alegria, declarando que eles agem exatamente como um casal de velhos super confortável. Ela acha que a vibe quieta do Mizuto combina com a energia livre da Izana, ignorando totalmente a depressão esmagadora da Yumi. Ela pisca pra filha e avisa pra arrumar um namorado logo, antes que o Mizuto deixe ela pra trás. Ela elogia a beleza da Yumi e promete que ela vai achar um cara legal, mas a Yumi só concorda com a cabeça toda sem jeito. A Yumi resmunga que a vida não é uma competição e sai de fininho, deixando a mãe fazendo bico no corredor. No quarto escuro, ela abraça o bicho de pelúcia e chega a uma conclusão aterrorizante. Os olhos dela se arregalam quando a verdade finalmente bate. Ela não consegue se imaginar com mais ninguém no mundo além do Mizuto. A história começa com a Yumi emburrada no quarto depois do seu primeiro encontro no fundamental. O celular toca e é o nosso garoto Mizuto, o cara que foi obrigado a morar com a ex-namorada como meia-irmã. Ela atende o telefone toda nervosa, agarrando seu ursinho de guaxinim como se fosse um escudo. A Yumi gagueja toda felizinha, dizendo que não estava fazendo nada de importante. O Mizuto manda logo a braba dizendo que só queria ouvir a voz dela, deixando a garota vermelha igual pimentão. Ela confessa que também queria ouvir a voz dele, num momento fofo e vergonhoso de adolescentes. O Mizuto hesita em falar mais alto por causa do barulho da ventania lá fora. Ele corta o clima de um jeito super estranho, avisando que a bateria do celular tá acabando. A Yumi concorda toda animada em deixar o papo pra uma outra hora. Assim que ela desliga, ela faz bico porque o bonito não ligou com o celular na tomada. De volta ao presente, a família Irido chega numa casa tradicional pra visitar os parentes. A Yumi veste a máscara de aluna nota 10 e se apresenta pra avó do Mizuto. O Mineaki se gaba todo feliz dizendo que os novos enteados se dão melhor do que ele e a Yuni. De repente, uma garota de óculos ataca o nosso garoto com um abraço de urso. Essa é a prima dele, Madoka, que já chega zoando ele por ser um lobo solitário e caladão. O Mizuto manda na lata que o ensino médio não é época pra mudar de personalidade, deixando a Yumi chocada. O Mineaki aponta pro irmãozinho da Madoka, o Shikuma, que espia todo tímido de trás dela. O sorriso caloroso da Yumi faz o coitado se esconder. A Madoka lança aquele olhar de quem sabe das coisas pros dois, antes de dar um sorriso travesso. Ela avisa que vão fazer um churrasco de boas-vindas lá no rio, e que roupa de banho é obrigatória. Lá no rio, o Mizuto fica de boa na água enquanto a família acende a churrasqueira. A Yumi chega de chapéu de palha, comendo um espetinho de carne toda feliz da vida. Ela fica de bobeira na beira do rio com seus novos primos. Um dos parentes elogia o Mineaki por ter feito um ótimo trabalho criando o Mizuto como pai solteiro. A Madoka explica pra Yumi que o Mineaki acabou criando o nosso garoto sozinho logo depois que ele nasceu. Ela admite que a família inteira ficou bem preocupada em como eles iam se virar. A Yumi dá um sorriso meigo enquanto observa o Mizuto lendo um livro quietinho debaixo da árvore. A Madoka dá as boas-vindas pra Yumi na família, fazendo a garota se iluminar de tanta gratidão. A Yumi percebe que o novo casamento do Mineaki é uma baita vitória depois de uma vida tão difícil. Ela decide que vai proteger essa nova família que se formou, custe o que custar. Os pensamentos profundos dela são interrompidos quando a Madoka agarra a cintura dela, chocada com a magreza da garota.
A Madoka elogia o biquíni maravilhoso da Yumi em alto e bom som, deixando ela toda sem graça. A prima fofoqueira chega mais perto e pergunta se foi algum namorado que escolheu pra ela. A Yumi gagueja e fica vermelha, e vocês sabem muito bem o quanto isso parece suspeito pra quem tá vendo de fora. Ela nega desesperadamente que tem um namorado, o que obviamente só faz a Madoka cavar ainda mais fundo. A Madoka muda de assunto, reclamando que o Mizuto nunca se abriu de verdade com ela. Ela resmunga que cuida dele desde o jardim de infância, mas ele sempre dá um gelo nela. O Mizuto pega o prato vazio na maior calma e avisa que tá voltando pra casa. O Miniaki agradece a ele por algum motivo misterioso, deixando a Yumi toda confusa. A Madoka reclama por ele sair tão cedo, mas o nosso garoto se recusa a entrar na água. Decidida a não deixar a Yumi escapar também, a Madoka arranca a roupa de cima dela na marra. Ela arrasta a Yumi gritando direto pro rio pra dar aquele mergulho gigante. A Yumi fica lá encharcada na água enquanto a Madoka dá uma risada de vilã de novela. Mais tarde naquela noite, a Yumi carrega uma bandeja cheia de garrafas de cerveja vazias pelo corredor. A Madoka encontra ela e manda a garota ir descansar, já que os adultos vão encher a cara a noite toda. Ela pede pra Yumi avisar ao Mizuto que o banho tá pronto, imaginando que ele tá escondido no escritório. O nosso garoto tá sentado no escritório meio escuro, lendo bem quietinho. A Yumi chega por trás dele, e ele fecha o livro quando ela avisa que é a vez dele. Ela fica chocada por ele não usar um marcador de página, mas ele diz que já decorou a história inteira. Ele mostra a capa pra ela e explica que na verdade é a autobiografia publicada pelo bisavô dele. O Mizuto sorri e admite que é um hobby bem esquisito ficar lendo uma história de família encadernada à mão. Ele conta que encontrou o livro por acaso nesse exato escritório, quando ainda estava no ensino fundamental. Ele lê o livro todo santo ano desde então, fazendo a Yumi se perguntar se é tão bom assim. Ele explica que, mesmo o vocabulário sendo difícil demais pra ele quando era só uma criança, acabou sendo a primeiríssima história que ele conseguiu ler até o final sozinho. O livro conta sobre o tempo em que o bisavô dele foi prisioneiro num campo de concentração soviético depois da guerra. A Yumi logo liga os pontos e percebe que o título é uma referência a um romance clássico famoso. O Mizuto confirma que a história é sobre uma mulher misteriosa que o bisavô dele conheceu na Sibéria. Do nada, ele entrega o livro pra Yumi, incentivando ela a ler a história por conta própria. Ela aperta o livro contra o peito, parecendo chocada que ele tá emprestando o livro pra ela. Enquanto ele levanta pra sair, a Yumi pergunta se mais alguém da família já leu esse livro. Ele olha pra trás e admite que duvida muito, já que o livro ficou escondido por anos. A Yumi encara a capa, percebendo que tá segurando um pedaço da infância secreta dele. Ela senta na mesa e começa a ler a história sob a luz quente do abajur. Conforme vai lendo, ela começa a imaginar um Mizuto mais novo sentado nessa mesma cadeira. O texto emocionante bate forte nela e uma lágrima cai bem em cima da página. Ela dá um suspiro e enxuga os olhos, morrendo de medo de estragar a herança preciosa dele. Um flashback mostra o pequeno Mizuto chorando aqui. A Yumi fecha os olhos, sentindo de repente a solidão intensa que o Mizuto deve ter passado quando criança. Ela percebe que ele passou a infância inteira se escondendo dentro desse quarto isolado. Ele se separou do mundo exterior antes mesmo de eles se conhecerem no ensino fundamental. O Mizuto volta pro quarto e pergunta se ela conseguiu chegar até o final. A Yumi comenta suavemente que o bisavô dele estava perdidamente apaixonado naquela época. Aí ela pega ele de surpresa perguntando como foi o primeiro amor dele. Ele responde meio sem graça que era uma pessoa que adorava dar risada. A mente da Yumi vai direto pra Madoka. Ela olha pra mesa, convencida de que o primeiro amor dele só podia ser a prima mais velha. Mais tarde, a Yumi parece exausta enquanto escolhe um yukata pro festival que tá chegando. A Madoka tagarela toda empolgada sobre como a Yumi vai ficar linda com roupas tradicionais. A Yumi só dá um suspiro triste, fazendo a Madoka chegar mais perto e perguntar o que foi. Ela pergunta se rolou alguma coisa entre ela e o Mizuto. A Yumi admite que tá presa nos próprios pensamentos sobre o quanto tem sido egoísta ultimamente. Ela finalmente entende que o Mizuto é uma pessoa de carne e osso, com seu próprio passado. Ele não é só uma manifestação perfeita dos ideais dela, e ele tinha uma vida antes dela. Ela percebe que é normal que um garoto solitário como ele tenha se apaixonado por outra pessoa. A Madoka pergunta na lata se ela tá apaixonada por ele. A Yumi fica nervosa e tenta fugir da pergunta, questionando como se define o amor. A Madoka explica toda animada que é quando o coração acelera e você sonha acordado em beijar a pessoa. A Yumi entra em pânico e pergunta qual é a diferença disso pra tesão, expondo seus próprios pensamentos impuros. A Madoka dá um sorrisinho e aponta que a Yumi tá sempre invalidando os próprios sentimentos. Ela dá um peteleco na testa da Yumi, zoando ela por sempre procurar desculpas pra não namorar com ele. Ela manda a garota envergonhada parar de pensar demais em cada pequeno detalhe. Ela aconselha a Yumi a começar a organizar os sentimentos, mas a Yumi não faz ideia de como. Por sorte, a prima fofoqueira declara toda orgulhosa que tem um plano infalível pra ajudar. Um pouco depois, a Yumi ouve a Madoka inventando uma desculpa esfarrapada em voz alta do lado de fora. A Madoka agradece ao Mizuto pela ajuda antes de empurrar ele pra dentro do quarto. Ela manda ele ajudar a Yumi a procurar uma lâmpada reserva na cômoda. Aí ela bate a porta com força, prometendo em alto e bom som que ninguém vai atrapalhar os dois. A Yumi fica com aquela gota de suor na cabeça, percebendo que a Madoka mente muito mal. O Mizuto suspira e pergunta pra Yumi sobre o que ela realmente quer conversar. A Yumi encara ele, lutando internamente porque não faz a menor ideia de como começar. Ela fica parada perto da cômoda enquanto o Mizuto espera pacientemente no chão, em silêncio. Ela se lembra de finalmente sentir que faz parte da família. Ela se lembra de descobrir o livro que moldou o garoto sentado na frente dela. Ela percebe o quanto foi egoísta se agarrando ao passado dos dois. Ela aperta o peito, finalmente entendendo exatamente o que precisa dizer pra ele agora. Ela sabe que vai doer como arrancar a casquinha da ferida do seu coração partido. Mas ela sabe que precisa enfrentar isso se eles quiserem seguir em frente algum dia. Juntando toda a sua coragem, ela finalmente chama o nome dele. A Yumi olha bem nos olhos dele e confessa que ele foi o seu primeiro amor. Ela admite que quando ele quis terminar no ensino fundamental, ela se sentiu aliviada. Naquela época, ela achou que finalmente estava livre de se sentir magoada e sozinha. Mas ela confessa em prantos que nunca quis que eles terminassem. Ela lista todos os seus arrependimentos, desejando ter comprado presentes ou feito chocolate de Dia dos Namorados pra ele. Mas acima de tudo, ela queria ter dito que não queria terminar o namoro. A Yumi chora abertamente na frente dele, soltando anos de arrependimento acumulado. Ela se culpa por ter deixado de lado a única pessoa que podia enxugar suas lágrimas. De repente, o Mizuto chama o nome dela com carinho, fazendo ela abrir os olhos cheios de lágrimas. Ele dá um sorriso meigo e sugere que eles voltem no tempo por um momento. Tomada pela emoção, a Yumi se joga pra frente e dá um abraço nele. Ela chora no ombro dele, e vocês têm que admitir, tá todo mundo chorando junto agora.
Depois que eles se acalmam, o Mizuto pergunta casualmente sobre o que ela queria conversar no começo. A Yumi respira fundo e pergunta sobre o primeiro amor dele, admitindo que estava com ciúmes da Madoka. O Mizuto fica perplexo e pergunta por que diabos ela acharia que a Madoka foi o primeiro amor dele. Ele nega na hora que já teve sentimentos pela prima, deixando a Yumi confusa. Ele percebe que ela entendeu tudo errado a resposta dele da noite anterior. Ele zoa ela por ser uma bagunça por dentro, apesar daquela pose de aluna perfeitinha. Aí ele brinca dizendo que o nariz dela tá escorrendo, fazendo ela cobrir o rosto desesperado. A Yumi cai na risada zoando ele de volta por agir como uma criança. Enquanto o Mizuto vai embora, ele vira pra trás e lembra a ela que o seu primeiro amor adorava dar risada. A Yumi fica paralisada quando finalmente liga os pontos, percebendo que ele tá falando dela. Ela fica super vermelha e cobre o rosto, e vocês sabem muito bem que ele foi liso demais. Nossa história começa num festival de verão. Nosso garoto Mizuto tá preso com a ex-namorada que virou meia-irmã Yumi, arrasando no yukata rosa. A Yumi corre e implora pra prima enérgica dele, Madoka, dar uma segurada, mas a Madoka anuncia com orgulho que geral vai babar. A Yumi acha que tá sendo zoada, mas a Madoka força o amigo quieto deles, Shikuma, a concordar antes de ver o nosso garoto. O Mizuto chega de yukata azul, com a cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. A Yumi vira um pimentão na mesma hora. A Madoka empurra a Yumi pra frente e exige saber o que ele achou. Em vez de responder, a Yumi entra em pânico, saca o celular e implora por uma foto rápida pra tentar desviar dessa tensão. A Madoka na hora faz uma pose com ela, mas o Mizuto só pega o celular e digita a senha na maior naturalidade do mundo. Ele tira a foto enquanto a Yumi surta por ele saber a senha dela. O Mizuto suspira e admite que a Madoka arrasta ele pra cá todo ano. Ele sabe que resistir é inútil, mas devolve a pergunta pra ela, já que a garota também odeia multidões desse jeito. A Yumi desvia o olhar, admitindo baixinho que não tem lá as melhores memórias de festivais. A Madoka manda eles darem as mãos pra não se perderem, mas o Mizuto corta o papo, já que eles não são crianças. Ele diz que iria a pé pra casa mesmo. Aí a Yumi do nada pega na mão dele. Nosso garoto dá tela azul enquanto a Yumi faz cara de convencida, dizendo que é dever da irmã mais velha cuidar dele. A Madoka dá total apoio, que só irrita o Mizuto, já que tecnicamente ele é o irmão mais velho ali. A Yumi dá um olhar provocador e a Madoka diz que o irmão mais velho deveria estar protegendo a irmãzinha de qualquer forma. O Mizuto finalmente desiste e segura a mão dela, enquanto ela sorri como se ganhasse na loto. Ela olha para as mãos deles, se sentindo bem mais leve depois daquela choradeira de ontem. Parece que ela finalmente largou toda aquela bagagem emocional que aprendia. O bonde passa pelas barracas de comida, e a Madoka manda geral aproveitar, já que a vovó deu uma mesada bem gorda pra eles. O Mizuto reclama que comida de festival é puro golpe e quer colar numa loja de conveniência no lugar. A Madoka vê uma barraca de tiro e logo arrasta o Shikuma pra ir lá brincar. Ela quer ganhar o prêmio grande com ele. Ela se espreme contra ele pra ajudar a mirar a espingarda. A Yumi fica vermelhaça assistindo, pensando se irmãos realmente deveriam ter tanto contato físico. O Shikuma atira, mas erra o prêmio de forma vergonhosa. A Madoka aponta pro Mizuto e exige que ele vingue a honra deles, então ele aceita dar um tiro a contragosto. A Madoka então manda a Yumi lá e dá um apoio moral como uma boa irmãzona. Ela provoca dizendo que não tem nada de estranho em abraçar o irmãozinho por trás, sabendo muito bem o que tá fazendo. O Mizuto prepara o tiro. A Yumi encosta nervosa nas costas dele pra ajudar, brigando com ele por estar fora de eixo. Eles discutem pelo ângulo, enquanto a Yumi sofre pra manter o equilíbrio naquelas sandálias de pau. As pernas dela começam a bambear enquanto ela tenta não cair no chão. Ela escorrega e acaba pressionando os peitos direto nas costas dele. A rolha acerta o alvo com perfeição. Eles conferem o prêmio suado que ganharam. O Mizuto entrega direto pro Shikuma, dizendo pra ele parar de dar tanta bandeira sobre o que ele quer. O Shikuma abraça a pelúcia feliz enquanto Madoka sorri. A Yumi pergunta como nosso garoto sabia que o Shikuma queria aquilo. Ele explica de boa que é um boneco de um jogo que o Shikuma tava jogando, deixando a Yumi bem impressionada. Enquanto andam, a Yumi zoa ele por ser tão antissocial perto de crianças. Ela admite que odeia a ideia de deixar ele agir como o irmão mais velho, enquanto ele só fica encarando a cara dela. Ele pergunta se ela se esfregou nele de propósito antes, fazendo ela gaguejar negando com força. Ela corre e pergunta por que ele se incomoda tanto se a Higashira vive tocando nele. O Mizuto explica que a Higashira não pensa nisso, mas ele sente o nervosismo da Yumi e diz pra ela só dar uma relaxada. Ela fica na defensiva por ser comparada a outra garota antes da Madoka gritar pra eles andarem. A Madoka vê os pais deles lá na frente conversando com uma senhora e aponta pra lá. Ela explica que a família deles tem raízes fortes ali, então os locais os conhecem. A mãe da Yumi acena pra eles se juntarem à conversa. A Yumi dá um passo à frente e faz uma apresentação impecável. A senhora Kedo-san a recebe com carinho e diz estar feliz que o Mizuto finalmente tem mais família. Ela fala sobre como ficava preocupada e pede pra Yumi continuar cuidando do rapaz. A Yumi sorri e concorda, mas por dentro se pergunta por que todos falam dele desse jeito. Eles fazem parecer que ele é um inútil que precisa de supervisão constante pra sobreviver. A Kedo-san então se oferece pra guiar a família toda pra uma área VIP pros fogos de artifício. Os pais dela agradecem a senhora e conversam sobre quanto tempo falta antes do show começar. Mas quando a Yumi olha ao redor do festival lotado, ela percebe que o Mizuto sumiu do mapa. A Madoka suspira e diz que ele sempre sai andando sozinho bem antes dos fogos começarem. Os olhos da Yumi se arregalam quando ela finalmente liga os pontos. Ela percebe que ele sempre odiou esses rolês de família lotados. Não é que ele odeia os parentes, já que ele ainda veio junto por pura educação. E se ele não ligasse mesmo, ele nunca teria ganhado aquele brinquedo pro Shikuma. Ela lembra dele dando um fora numa garota no ensino fundamental. Ele disse que só conseguia focar em uma pessoa de cada vez. E que essa única vaga já estava ocupada por outra pessoa. Ela relembra de uma ligação aleatória que tiveram anos atrás, quando ainda namoravam. Ele desligou na cara dela porque a bateria estava acabando e ela ficou tão triste. Ela checa as datas no celular dela e percebe a verdade. Naquela época, ela não fazia ideia de que ele visitava os parentes nessa época do ano. Eles passaram de simples colegas de classe para namorados e agora moram sob o mesmo teto. Morar junto fez ela ver tantos lados dele que ela nunca tinha notado antes. Todos esses pequenos momentos se encaixam como um quebra-cabeça. Ela finalmente vê o verdadeiro Iri do Mizuto, uma imagem completa que ela nunca teria tido se fossem só um casal normal. Ela diz aos amigos que vai atrás dele e a Madoka dá um sorriso enorme de aprovação pra ela. Ela sai correndo pelo meio da multidão. Enquanto isso, nosso garoto tá sentado sozinho na escada de um santuário bizarro. Ele encara o chão perdido em pensamentos. Ele lembra de como sua infância parecia totalmente falsa, como se assistisse a vida de outra pessoa na TV.
Sabe aquela fase emo em que você acha que é um protagonista trágico? Pois é, ele viveu isso. Ele se sentia totalmente desconectado do mundo real, incapaz de se relacionar com qualquer pessoa. Os adultos ao redor só ofereciam elogios vazios e pena de mentira. Eles viviam com pena dele por crescer sem mãe, o que só deixava a cabeça dele uma grande confusão. Ele nunca entendeu por que só respirar e existir rendia tanta pena pra ele. Essa confusão virou aos poucos um vazio enorme dentro dele, deixando ele totalmente dormente pra tudo. A única coisa que parecia real pra ele era a pilha gigantesca de livros que ele guardava. Ler a autobiografia pessoal do bisavô dele acabou mudando absolutamente tudo. Trouxe corpo ao mundo sem graça dele e finalmente deu uma conexão com alguma coisa. A ficção ensinou tudo o que ele sabe sobre a natureza humana, das falhas mais fundas às maiores qualidades. Pra ele, o mundo dentro daquelas páginas era realidade, e o mundo real era só uma mentira. Então, quando ele conheceu a Yumi no Fundamental, ela era só mais uma figurante insignificante na vida dele. Ele só falou com ela por capricho, mas no primeiro encontro deles, algo finalmente fez sentido. Ele viu quão incrivelmente fraca e frágil ela era, chorando no chão com seu yukata. Ele percebeu que se fosse embora, ela literalmente ficaria ali sentada chorando pra sempre. Olhando pra ela, ele sentiu exatamente a mesma pena que as pessoas tinham dele. E assim do nada, a Yumi se tornou a coisa mais importante de todo mundo dele. Ela parecia mais real pra ele do que qualquer história que ele já tivesse lido. Ele passou a vida inteira afastando o mundo até encontrar a garota. Ela era a salvação dele, a única chave pra escapar da sua existência miserável. Mas aí ele foi lá e perdeu ela. A Yumi finalmente chega no santuário, percebendo que a tragédia real não era não ter mãe, mas perder sua única conexão. O Mizuto olha em choque enquanto ela zoa ele de boa por se esconder no escuro como um covarde. Ele logo fica na defensiva, perguntando se ela o rastreou só pra chamar ele de solitário. Ela ignora isso, dizendo que não faz sentido falar dos problemas sociais óbvios dele agora. Em vez disso, ela lembra do primeiro encontro há 2 anos, quando se perdeu e ligou chorando. Ele é pego de surpresa, e ela sorri lembrando de uma ligação aleatória dele uns dias depois. Ela lembra de ouvir as árvores balançando no fundo e percebe que ele ligou exatamente desse lugar. Ela provoca toda convencida sobre o quanto ele gostava dela. Ele só desvia o olhar totalmente com vergonha. Sentando do lado dele, ela do nada pergunta se ele lembra a data exata do primeiro beijo. Ele rebate 27 de outubro sem hesitar, e ela sorri porque sabia que ele não esqueceria. Ele diz todo orgulhoso que foi assim que adivinhou a senha dela mais cedo, dizendo que ela precisa de mais segurança. Mas a Yumi vira o jogo, dizendo que o primeiro instinto dele foi digitar a data, ou seja, ele com certeza usava também. Ela admite que estava super desesperada na época porque era o aniversário de 2 meses deles. O Mizuto suspira, dizendo que sempre achou que ela só seguia conselhos lixo de relacionamento que lia na internet. Ela fica vermelha e admite que pesquisou, mas argumenta que foi ele quem fez ela fazer isso. Ele zoa ela por seguir tudo à risca, e ela exige irritada um pouco de crédito por ter sido ousada uma vez. Ele só sorri e pergunta quantas vezes ela treinou a cara de beijo. Sejam sinceros, vocês também já tentaram isso no espelho. Ele diz que estava na cara que ela tinha ensaiado, fazendo ela chamar ele de grande idiota. Eles voltam direto pro ritmo antigo, discutindo sobre quem estava carregando o relacionamento. Ela diz que ele seria bem mais popular se simplesmente aprendesse a calar a boca. Mas ele não liga mais pra impressionar a garota, e ela concorda que não faz sentido tentar. Os dois sabem que tentar fingir um pro outro só terminaria num desastre de qualquer jeito. Aí a Yumi faz a pergunta de R$1 milhão, porque ele namorou com ela, e ele diz na lata que qualquer uma servia. Ela fica chocada, mas ele explica de boa que a relação deles foi pura sorte de principiante. Ele admite que se tivesse conhecido a Higashira primeiro, provavelmente teria namorado ela. Mas ele olha bem pra ela e diz que foi ela quem ele conheceu de verdade. Foi só uma dança das cadeiras e ela por acaso acabou sentando primeiro. Ele pergunta se ela tá satisfeita com isso e ela concorda baixinho. Ela olha pra cima, percebendo que é a hora dos fogos que eles perderam há 2 anos. Um fogo de artifício enorme ilumina o céu. A Yumi sorri empolgada por finalmente estarem assistindo juntos. O céu entra em erupção cheio de cores. Nosso garoto até derrama uma lágrima assistindo ao espetáculo. A Yumi toca o rosto dele com carinho. Ela se aproxima e dá um beijo carinhoso nele debaixo dos fogos de artifício estourando. Ela recua e declara que esse é o segundo primeiro beijo dela, não como a ex do Fundamental, mas como a atual meia-irmã. Ela jura com confiança que vai esmagar qualquer garota que esteja ocupando o coração dele. Ela vai direto pra dar mais um beijo nele. O Mizuto fica totalmente sem palavras e corado. Ela promete que não importa o quanto ele amou a ex-namorada, ela vai conquistar ele agora mesmo. Na manhã seguinte, a Madoka quase vibra pedindo os detalhes, e a Yumi admite que eles fizeram um baita progresso. A Madoka promete apoio absoluto, mas é interrompida quando Shikuma pisa com tudo no pé dela do nada. A Madoka percebe que o coitado tá chorando porque não quer que a Yumi vá embora dali. Ela só faz um cafuné nele e oferece seus pêsames. Antes de saírem, a avó do Mizuto chama a Yumi num canto, agradecendo e pedindo pra ela continuar cuidando do nosso garoto. A Yumi promete que vai, notando que apesar da marra, ele na verdade se sente bem sozinho. Na volta pra casa, o Mizuto pergunta o que foi aquilo, mas ela só provoca ele. Ela chega perto pra lembrar que são meios irmãos, o que rende aquele clássico suspiro de tédio de volta. De volta à escola, o Kawanami e a Higashira estão tendo um surto no corredor por causa da existência um do outro. A Higashira gruda no Mizuto como se a vida dependesse disso, gritando que ele é um playboy. Enquanto isso, o Kawanami age todo traído porque o Mizuto tá andando com outra garota quando já tem a Yumi. O Mizuto ignora o drama com calma e apresenta a Higashira como uma amiga com quem ele se deu bem. Ele então se vira pra apresentar o Kawanami, que logo fica desconfiado. Ele descreve o Kawanami como um colega aleatório que literalmente se declarou amigo e se recusou a ir embora. A Higashira logo chama ele de Stalker, enquanto o Kawanami acusa ela de ser uma sucubo tentando sugar o nosso garoto. O Kawanami avisa de forma dramática que o Mizuto não é um alvo fácil que ela pode manipular. Ele diz todo arrogante pra ela desistir dessa farsa antes que o orgulho dela seja destruído. Ele ri igual um super vilão até a Minami agarrar o braço dele e quase arrancar fora. Ela aperta a bochecha dele e diz que não tem absolutamente nada rolando entre aqueles dois. Ela dá uma bronca nele por ter mente poluída e deixar tudo bem estranho. Ele tenta revidar, o que só faz o braço dele ser torcido ainda mais. A Higashira aperta mais o Mizuto, reclamando do quanto ela odeia com todas as forças extrovertidos barulhentos como o Kawanami. A Yumi finalmente entra no meio e separa os dois na força, mandando eles manterem distância. Ela dá um sorriso provocador, dizendo que tá feliz que o irmãozinho finalmente fez uns amigos. O Mizuto rebate na hora, parabenizando a irmãzinha por fingir com sucesso toda a personalidade dela no ensino médio.
Mais tarde em casa, o Mizuto relaxa no sofá lendo um livro. Ele relembra o romance deles no fundamental, botando a culpa na indiscrição da juventude. Lá no quarto dela, a Yumi tá tendo exatamente os mesmos pensamentos sobre o ex-namorado. Os dois sabem que nunca vão poder voltar a ser como as coisas eram entre eles. E mesmo assim, aqueles velhos sentimentos ainda estão gravados na alma. Eles podem não ter superado tudo ainda, mas por enquanto eles estão super de boa com isso. Porque agora, eles têm a chance de tecer uma história nova juntos, uma briguinha de cada vez.